A noite caiu sobre a cabana de Willa como um manto escuro, pontuado apenas pelo tamborilar da chuva no telhado e pelo crepitar suave do fogo na lareira. Ela já havia dado ao seu último cliente do dia um banho quente, enfaixado as patas e até uma massagem relaxante nas orelhas. A criatura, um lobo preto de tamanho colossal, parecia estar avaliando o serviço com uma expressão que beirava a indignação. Sua pata, maior que um prato de jantar, pousou no colo de Willa, como se aguardasse uma explicação para qualquer imperfeição. Você entende que chegou sem dinheiro? Willa disse suavemente, enquanto secava a terceira pata. O lobo virou uma orelha negra na direção dela. E também arrebentou o meu varal. A orelha voltou à posição original, impassível. Seus olhos dourados, cheios de uma inteligência exausta e uma demanda que não combinava com a situação de paciente gratuita, fixaram-se em seu rosto. Willa suspirou e mergulhou a quarta pata na bacia de cobre. O lobo fechou os olhos, mas sua expressão não mudou. De alguma forma, parecia até ter ficado mais presunçosa. Há uma hora, Willa imaginava uma noite tranquila. A tempestade havia levado seu último cliente, uma senhora que reclamou que o marido aprendera a roncar durante o dia. Willa recomendara travesseiros separados e ameaças mais severas. Depois disso, esvaziara o barril de banho, alimentara o fogão e dobrara 6 toalhas gastas. A velha casa de banhos da beira da estrada, onde ela costumava trabalhar, possuía prateleiras de linho. Sua cabana tinha apenas 8 toalhas, e 2 haviam virado cortinas. Ainda assim, era uma melhoria em relação ao seu primeiro inverno sozinha. O vento curvava os bétulas do lado de fora da janela. A chuva batia mais rápido no telhado. O ambiente cheirava a sabão, tomilho e a sopa de cebola que esfriava perto da lareira. Então, algo bateu em sua porta com força suficiente para derrubar farinha de uma viga do teto. Willa agarrou o atiçador de ferro. Sabia que prata queimava lobisomens, então nenhum lar sensato nos rebanhos do norte mantinha armas de prata perto do fogão. O ferro, no entanto, podia desencorajar boas maneiras. Ela abriu a porta com uma mão hesitante. Um olho dourado espiou pela fresta. A criatura lá fora não era um lobo selvagem da floresta. Seus ombros quase alcançavam o peito dela. Nenhum animal comum possuía tal tamanho, tal consciência, ou a profunda pressão de um poderoso espírito de lobo. Era um lobisomem transformado. E era um desastre. Lama cobria seu pelo negro. Carapunchos grudavam sob sua mandíbula. Agulhas de pinheiro se erguiam de uma orelha como uma coroa mal escolhida. Uma tira de couro rasgada cruzava seu peito e arrastava-se entre suas patas dianteiras. Willa abriu a porta mais, antes que o bom senso pudesse protestar. O estranho tentou entrar. Sua pata dianteira escorregou na pedra molhada. Ele se desequilibrou para o lado, atingiu o varal, recolheu um lençol sobre a cabeça e desapareceu sob o linho branco. A forma enorme parou de se mover. Willa baixou o atiçador. Se aquilo fosse uma emboscada, o lençol tinha vencido. Amrasnaro rolou por baixo do pano. Tinha força suficiente para fazer tremer as dobradiças da porta. O efeito foi comprometido porque um canto do lençol ficou preso em seu nariz. Ela puxou o linho para liberar. Seu olhar dourado prometia que aquele evento jamais seria discutido. A trabalhadora da cabana passara 7 anos cuidando de viajantes com febre, ômegas assustados, motoristas teimosos e animais de tração exaustos. O orgulho causava mais problemas no tratamento do que hematomas. Ela manteve a voz firme. Você pode voltar à forma humana? O lobo negro ficou imóvel. Poder se agitou sob sua pele. Seu contorno desfocou por um instante. Então seus músculos se contraíram e um tremor agudo percorreu seus ombros até as patas traseiras. Ele parou a transformação. Sua respiração ficou ofegante. A chuva caía sobre o solo ao redor deles, fria e alta. Willa baixou o atiçador. Ela mostrou as 2 mãos vazias antes de se aproximar. Não vou te forçar. Se você me entende, levante uma pata dianteira. A pata direita se ergueu. Ela desceu novamente com cuidado. Aquilo respondeu a uma pergunta, mas criou várias outras. Se você quer que eu pare de te tocar, afaste a pata. Se quer que eu continue, deixe-a quieta.
Sua expressão se estreitou. Essas são as escolhas. Morder não é uma terceira opção. O lobo olhou para além dela, para dentro da cabana acolhedora. Vapor flutuava da chaleira. A luz do fogo tocava as velhas tábuas do assoalho. Suas narinas se alargaram com os cheiros de lã seca e sopa. Ele deu um passo para dentro. A porta era estreita demais para sua dignidade. Seu ombro esquerdo bateu no batente. Uma segunda poeira de farinha caiu de cima e se acomodou em suas costas molhadas. Willa fechou a porta contra a chuva. Você está melhorando o ambiente, uma colisão por vez. O lobo lhe lançou um olhar sombrio. Ela o compreendeu perfeitamente. Ela lançara o mesmo olhar ao antigo dono da casa de banhos, sempre que ele chamava a água derramada de problema de ômega. O estranho ficou no centro de sua cozinha. Lama se acumulou sob 4 patas enormes. Seu rabo alcançava a caixa de lenha. Cada respiração permaneceu superficial, como se cada som e cheiro o pressionasse. Willa moveu-se lentamente. Colocou uma bacia de cobre no chão, adicionou água morna e trouxe suas tesouras de madeira simples. Sem prata, explicou. Cabos de madeira, lâmina de aço. Estou cortando a corda, não seu pelo. Ela abriu e fechou as tesouras onde ele podia vê-las. O lobo negro estendeu uma pata. Permissão. Willa agachou-se ao lado de seu peito. A tira rasgada não era corda, afinal. Era couro caro, amolecido até parecer quase oleoso. Uma marca estampada permaneceu perto de uma borda quebrada. Ela não a reconheceu na luz fraca. O couro cheirava errado. Pinheiro cobria o primeiro sopro. Algo mais afiado escondia-se por baixo. O cheiro a lembrou de pimenta queimada em uma frigideira seca. Ela cortou apenas o cordel comum emaranhado na tira. O couro soltou-se, mas permaneceu sob sua pata dianteira. Ele não a deixou pegá-lo. Fique com seu cinto misterioso, murmurou Willa. Seus pés vêm primeiro. A primeira pata entrou na bacia com grande desconfiança. Lama turvou a água. O lobo a observou lavar entre cada almofada com um pano dobrado. Suas garras estavam intactas. Nenhum sangue apareceu, embora a pele parecesse mais quente do que deveria. Quando ela tocou a almofada central, sua pata sacudiu. Willa a soltou imediatamente. Ele olhou para baixo. Você se retraiu. Eu parei. É assim que funciona. A pata voltou para a bacia. Ela esperou antes de retomar. Desta vez, ele a deixou quieta. A segunda pata exigiu menos negociação. A terceira veio antes que ela a solicitasse. A essa altura, a linha rígida de suas costas havia cedido. Suas orelhas não mais seguiam cada pingo de chuva. Vapor amoleceu a lama sob seu peito. Willa secou a terceira pata e pegou a bacia. Foi quando a quarta pata pousou em seu colo. Agora o grande estranho descansava o queixo na borda de seu velho travesseiro, enquanto ela terminava o serviço que ele havia exigido. Você não é tão assustador quanto pensa, informou-lhe. Um olho se abriu. Willa reconsiderou. Você é exatamente tão assustador quanto pensa. E também está gostando de um banho nos pés. Ambos os fatos podem existir. O olho fechou novamente. Após a pausa, ela lhe mostrou um pente de madeira. Ele cheirou, espirrou uma vez e pareceu ofendido pela existência do pente. Há carrapunchos no seu pescoço. Ele virou a cabeça para longe. Eles vão puxar quando o pelo secar. Nenhuma resposta se seguiu. Willa colocou o pente no chão e esperou. O estranho resistiu por quase 1 minuto. Então baixou a cabeça sobre o travesseiro com o lento desespero de um soberano assinando um tratado desfavorável. Ela começou perto de seu ombro. Pelo negro encheu o pente. Sob o pelo superficial, calor rolava de sua pele. Seu corpo não estava apenas tenso. Parecia preso em seu próprio alarme. Foi ali que o dom de Willa o encontrou. Ela o chamava de tomar emprestado o mal-estar. Sua avó o chamava de um incômodo com momentos úteis. Quando Willa mantinha um contato firme, ela podia sentir a agitação excessiva como um movimento sob suas palmas. Medo normal flutuava, dor empurrava, exaustão arrastava. O que se movia através deste lobo martelava. Batia rápido demais e com muita regularidade. O padrão não pertencia a uma corrida difícil ou a uma tempestade assustadora.
Algo ordenara que cada parte dele se defendesse, mesmo enquanto ele se sentava perto de um fogão quente. Willa parou de pentear. Seus olhos dourados se abriram de uma vez. Isso não é apenas cansaço, disse ela. Algo está te mantendo pronto para lutar. Seu olhar se aguçou. Aquela resposta era um sim. Ela pousou uma palma sobre o músculo largo acima de sua pata dianteira. Posso levar um pouco do sentimento, não a causa. Ainda estará dentro de você. Posso ficar trêmula depois. O lobo olhou para a bacia que ela quase chutou 2 vezes. Willa franziu o senho. Às vezes fico trêmula sem ajuda. Isso não é relevante. Ele começou a se afastar. Ela removeu a mão primeiro. Sua escolha. A chuva escorria pelas janelas. O fogão deu um leve estalo de ferro. Por vários segundos, nenhum dos dois se moveu. Então o lobo colocou a pata sobre a ponta da bota dela e baixou a cabeça. Willa tocou seu ombro novamente. Ela não puxou todo o ritmo violento. Encontrou uma borda fina e a puxou para si. O calor subiu por seus braços. O lobo soltou um suspiro tão profundo que os papéis soltos em sua mesa se agitaram. Seus ombros caíram, uma orelha dobrou-se para o lado. A agitação emprestada entrou em Willa como 3 xícaras de chá forte engolidas de uma vez. Seus dedos formigaram. Seu coração acelerou. A cozinha de repente continha vários problemas urgentes. As toalhas estavam arranjadas por tamanho em vez de velocidade de secagem. As colheres não estavam viradas na mesma direção. Uma cebola estava na cesta de batatas, criando uma óbvia desordem social. Ela quebrou o contato. O lobo negro afundou contra o travesseiro. Willis levantou-se muito rapidamente e bateu o joelho na bacia. A água saltou sobre a borda. Perfeitamente controlado, anunciou ela. O lobo a observou. Ela recolheu o pano molhado, colocou-o na prateleira errada, corrigiu-o, depois corrigiu a correção. Suas mãos precisavam de trabalho. Separassem, o ritmo emprestado parecia mais alto. Em 5 minutos, ela dobrou 3 toalhas, desdobrou-as e separou todos os potes de ervas por altura. Ela amarrou uma faixa seca em volta da pata esquerda do lobo. Então, amarrou outra faixa em volta da mesma pata. O estranho a levantou e olhou para as 2 camadas. Willa também olhou. Proteção extra. Ele levantou a outra pata descalça. Críticas encerrarão o tratamento. Ela pegou outro pano. Seu nariz interceptou seu pulso. O toque foi cuidadoso. Ele empurrou sua mão para longe de seu ombro. Depois moveu seu corpo entre ela e o armário de ervas. Willis deu um passo para a esquerda. O lobo moveu-se para a esquerda. Ela foi para a direita. Ele também. Pacientes não administram a casa de banhos. Ele olhou em volta da cabana de um só cômodo. A expressão claramente questionava o uso dela da palavra casa de banhos. Profissional aposentada de casa de banhos, ela corrigiu. Praticante independente atual. Seu rabo bateu na porta do armário e a manteve fechada. O significado permaneceu claro. Sem mais empréstimos. Will cruzou os braços. Isso a fez notar como seus dedos tremiam gravemente. O lobo também percebeu. Seu olhar perdeu o humor. Uma pequena quantidade passa, explicou ela. Eu ando, trabalho e espero. Não é veneno. Sua resina, erva ou terríveis decisões pessoais permanecem inteiramente suas. Suas orelhas se moveram na palavra resina. Will seguiu o olhar até o couro rasgado. Você sabe o que causou isso? Ele não levantou uma pata. Não foi uma resposta completa. Ela levantou um pano quente. Sem dom, apenas calor comum. O estranho considerou, então deitou-se. Seu compromisso durou um envolvimento de ombro, 2 pedras aquecidas e a remoção de 9 carrapunchos. O 10º carrapuncho permaneceu atrás de sua orelha direita. No instante em que Willa o liberou, sua pata traseira se esticou reta pelo chão. Ela parou. A pata permaneceu estendida. O lobo abriu um olho e lentamente o trouxe de volta. Não vi nada, prometeu Willa. Seu olho fechou. Ela esfregou a base de sua orelha novamente. A pata se estendeu ainda mais. Desta vez, uma risada escapou dela. Não foi uma risada cruel. Veio do contraste impossível entre seu tamanho assustador e o prazer impotente em seu rosto. O estranho levantou a cabeça. Will pressionou os lábios. Um reflexo muscular.
muito sério. Ele olhou por mais um momento, então baixou a cabeça em seu colo. O peso quase a empurrou do banco. Suas pálpebras baixaram. Um ronronar baixo começou sob suas mãos. Um novo lobo faz barulho? O ronronar parou. Seu rosto ficou completamente vazio. Entendido. As tábuas do chão fizeram aquele barulho. Um canto de sua boca pareceu suavizar. Ela continuou a massagem na orelha até a chuva diminuir. O lobo adormeceu com a cabeça sobre os 2 joelhos dela. Willa sentou-se presa sob pelo preto, suficiente para cobrir uma pequena carruagem. Sua sopa esfriou. Seu pé esquerdo ficou dormente. Ela não se moveu. O quarto havia mudado ao redor de seu sono. Parecia menos lotado, embora ele ocupasse a maior parte dele. A luz do fogo movia-se ao longo das seções limpas de seu pelo. Finalmente, sua respiração veio sem esforço. Ela olhou para o couro danificado ao lado de sua pata. O cheiro afiado permaneceu. Cuidadosamente, Willis deslizou o pano branco usado debaixo da bacia. Um círculo vermelho enferrujado marcou seu centro. Água quente havia retirado algo de suas patas e pelo. Vestido de pinheiro verdadeiro deixava dourado ou marrom. Não deixava óleo vermelho. Ela dobrou o pano para dentro e o colocou dentro de um pequeno jarro de cerâmica. A tira quebrada veio em seguida. O lobo acordou antes que seus dedos a alcançassem. Sua pata cobriu o couro. "Quero um pequeno pedaço", ela sussurrou. "Você fica com a ponta marcada." Ele observou suas tesouras de madeira. Após uma pausa, ele levantou a borda o suficiente para que ela cortasse uma tira estreita. Will selou isso dentro de um segundo jarro. O lobo retornou a cabeça para o seu colo. Ele havia decidido que ela podia ser confiada com parte do mistério. Foi uma quantidade tola de responsabilidade a receber usando um avental manchado de sopa. A agitação emprestada não respeitava a hora de dormir. O lobo negro dormiu pelo chão da cozinha. Willis passou as próximas 3 horas encontrando maneiras úteis de permanecer ereta. Ela limpou todas as janelas. Empilhou lenha 2 vezes. Separou feijões secos por cor até que a vergonha restaurasse seu julgamento. À meia-noite, as patas do lobo se contraíram. Suas garras rasparam as tábuas. Um rosnado surgiu, fino e assustado em vez de irritado. Willa começou a ir em direção a ele. Então se impediu de tocar. Odom o silenciaria rapidamente. Também a deixaria pior. Ela aqueceu uma pedra chata perto do fogão e a envolveu em pano. Então, colocou-a ao lado de seu ombro sem pressioná-la contra ele. "Ouça a chuva", murmurou ela. 4 gotas no telhado, 1 na concha, 4 acima da cabeça, 1 atinge a concha. Sua respiração permaneceu áspera. Ela continuou contando. O padrão da água encheu o quarto. O fogão tic-taqueava. O vento movia-se ao redor da chaminé com uma nota baixa e oca. Gradualmente, as garras soltaram o chão. O lobo virou o focinho em direção à pedra quente. Ele se acomodou, sem tirar mais nada dela. Willa sentou-se perto da porta até o amanhecer. Suas mãos finalmente se firmaram quando a luz cinza entrou pelas janelas. Quando ela acordou de um breve cochilo, um rabo pesado repousava sobre seus tornozelos. O lobo negro estava acordado. Ele havia estado observando a porta para ela. Pela manhã, o estranho conseguia ficar em pé sem balançar. Willa abriu a porta da frente e apontou para a estrada molhada. A aldeia é a leste. A estrada real é a norte. A floresta é em todo lugar mais. O lobo saiu. Testou o ar. Neblina pairava entre as árvores. E cada galho liberava o cheiro limpo da chuva. Will aguardava. Ele caminhou 3 passos da cabana. Então, virou-se, circulou a parede e desapareceu em volta da esquina. Alívio e decepção chegaram juntos. Willa detestava ambos. Ela recolheu as toalhas enlameadas e as carregou em direção ao barril de lavagem. A porta dos fundos abriu-se sob um nariz negro. O lobo entrou com sua bota perdida na boca. Colocou-a ao lado da parceira, atravessou a cozinha e se acomodou no travesseiro mais grosso. Willa colocou as 2 mãos nos quadris. Isso não foi um convite para voltar. Seus olhos se fecharam. "Você está bem o suficiente para ir." Uma orelha virou para longe. "Você não pode morar aqui." O rabo moveu-se pela entrada
e a bloqueou. Antes que Willa pudesse continuar a evicção, alguém bateu. A viúva Brindle entrou com um fardo de roupa, uma torta coberta e nenhum senso útil de medo. A viúva parou ao ver o lobo. Ele a olhou. Seu olhar voltou para ele. Esse é um cliente muito grande, observou a viúva Brindle. Ele não é um cliente. A mulher mais velha examinou as patas limpas, o envolvimento de ombro quente e o travesseiro. Então você está dando muito serviço de graça. O lobo negro baixou o queixo. Apenas a metade superior de seu corpo permaneceu visível acima do travesseiro. A viúva Brindle acenou para ele. Cobrem por peso. Ele afundou ainda mais. Willis olhou para o poderoso estranho transformado, tentando reduzir sua conta por meio da postura. Duvido que a bolsa dele sobreviveu à tempestade. A viúva Brindle deixou a torta e aconselhou-a a pedir pagamento antes de qualquer outro trabalho de ouvido. Ela presumiu que ele pertencia a algum viajante rico que eventualmente chegaria. O lobo esperou até que ela tivesse ido. Então a quarta pata apareceu perto do banco de Willa. Absolutamente não. Ele a empurrou mais perto. Sua atenção voltou-se para a tira danificada sob sua outra pata. Seu foco continuava voltando para a estrada ao norte. Ele estava esperando por algo, não apenas evitando a chuva. Você precisa de um nome até que seu povo chegue. Suas orelhas se adiantaram. Sua enormidade. As orelhas se achataram. Enormidade para abreviar. Ele se levantou e moveu-se para o lado distante do quarto. Willa permitiu-se um sorriso. Pelo menos um método ainda poderia fazê-lo ir embora. Só funciona para 1,80 m. Beta Osri Hale encontrou seu rei antes do meio-dia. Ele havia seguido pegadas da estrada real inundada. As trilhas cruzaram um fosso, desapareceram sobre pedras e retornaram ao lado da pilha de lenha de Willa. O Beta aproximou-se com uma mão perto de sua espada. Sua lâmina era de aço, não de prata. 4 guardas esperavam além das árvores, onde o cheiro desconhecido não sobrecarregaria um lobo já aflito. Osrich olhou pela janela da cabana. Alpha King Evander Voss jazia ao lado de um fogão, com um pano quente dobrado sobre a cabeça. Seu queixo descansava perto do joelho de uma ômega. Uma pata traseira esticava-se pelo chão, enquanto ela trabalhava atrás de sua orelha. Osrich removeu a mão da espada. Ele bateu porque a dignidade às vezes exigia aviso. Willa abriu a porta. Seu cabelo castanho escapara do nó e uma flor marcava uma bochecha. Ela segurava o atiçador de ferro novamente. Você está procurando um viajante transformado muito grande? Osrich olhou além dela. Os olhos dourados do rei se abriram. Eles entregaram 3 ordens sem um som. Não use meu nome. Examine as evidências. Esqueça o pano na minha cabeça. O Beta esperava que apenas 2 desses comandos sobrevivessem ao dia. Gerenciei certos assuntos de campo reais, explicou ele. Um companheiro lobo não retornou após a tempestade. Willa baixou o atiçador, mas não o convidou a entrar mais. Companheiro ou prisioneiro? Osrich respeitou a pergunta. Nenhum. Ele toma suas próprias decisões, inclusive as inconvenientes. O rabo de Evander bateu no chão uma vez. Aquilo foi concordância. Will contou a Osrich. Ele também discorda dos meus preços. O Beta entrou depois que ela lhe mostrou os jarros. Ele não tocou em nenhuma das amostras. Ele cheirou perto da tampa e seu rosto se contraiu de imediato. De onde isso veio? Will indicou a tira rasgada. O rei colocou uma pata sobre sua extremidade estampada. Então, empurrou o jarro em direção a Osrich. O Beta reconheceu a marca de campo real. Na tarde anterior, Evander havia se transformado durante uma inspeção tranquila de equipamentos. Ele usava um novo arnês de patrulha enquanto testava uma seção lavada da Estrada Norte. A chuva encharcou o couro em minutos. O controle do rei falhou logo depois. Ele ordenou que seus guardas permanecessem atrás, porque o batimento cardíaco deles e as fivelas de metal pareciam insuportáveis. 2 atendentes de suprimentos fugiram durante a confusão. Evander seguiu o rastro vermelho deles até que a tempestade o lavou da velha estrada de acesso. Ele nunca retornou. Agora Osrich entendia por quê. O rei havia encontrado abrigo, uma testemunha
e uma especialista em quarta pata. O arnês quebrado carrega o mesmo odor, confirmou o Beta. Recuperamos a seção maior perto da estrada. Willa cruzou os braços. Você sabe o que é? Osrich não mentiu. Ainda não. Ele abriu seu livro de registros e escreveu a data, o tempo, os sintomas e a condição de ambas as amostras. Willow observou cada linha. O rei moveu sua quarta pata para a bota dela. Osri acrescentou uma nota final. Paciente recusa transporte. Possíveis razões incluem perigo contínuo, investigação ativa e massagem auricular. Willow leu por cima do ombro dele. A massagem auricular não é medicamente necessária. Evander emitiu um som baixo. O Beta manteve o rosto calmo. Seu majestade paciente parece discordar. A palavra majestade quase escapou. Willa notou a pausa, mas não sua causa. Osrich selou cópias do registro da amostra. Ele disse a ela que 2 guardas à paisana ficariam além dos bétulas depois do anoitecer. Eles não se aproximariam a menos que ela usasse 3 flashes rápidos de lanterna. Por que eu precisaria de guardas? O Beta olhou para o pano manchado de vermelho. Porque alguém sabia que este couro estava errado antes de nós. Aquela resposta removeu o humor da sala. O rei levantou-se e ficou ao lado de Willa. Seu ombro tocou o dela com pressão cuidadosa. Osri saiu para inspecionar todos os itens do mesmo carregamento. 2 pessoas estranhas chegaram menos de 1 hora depois. Usavam casacos de viagem sem distintivos. Suas botas carregavam lama da estrada, mas nenhuma mochila ou cantil pendia de seus ombros. O homem mais alto sorriu para Willa do degrau. Estamos recuperando propriedade real perdida durante a tempestade. Atrás dela, o lobo negro permaneceu sob a mesa. Apenas seus olhos dourados apareciam na sombra. Will manteve uma mão na porta. Que propriedade! Uma tira de couro com marca de coroa. Aquilo era exato demais. Osri não mencionara a tira frontal desaparecida até vê-la dentro. Nenhum aviso de busca pública chegou à aldeia. Queimei-o, respondeu Willa. O segundo homem inclinou-se para a entrada. Destruir propriedade real acarreta penalidade. Então oficiais deveriam retornar com papéis oficiais e explicá-lo oficialmente. O sorriso do homem alto desapareceu. Um rosnado encheu a cabana. A mesa tremeu sob as costas de Ander. Ele não correu para a porta. Ele não mostrou os dentes. Ele simplesmente permitiu força alfa suficiente no som para lembrar a ambos os homens que as paredes ofereciam pouca proteção. Eles recuaram. O segundo estranho prometeu retornar. Willa os observou tomar o caminho sul, longe de qualquer posto real. Ela fechou a porta e se virou. Você lidou bem com isso. O lobo emergiu de debaixo da mesa. Você ainda não ganha outra pata. Mergulho. Sua aprovação desapareceu. Willa escondeu os jarros sob os feijões secos. Evander empurrou o barril atrás de seu travesseiro e sentou-se em frente a ele. Então, ela piscou a lanterna 3 vezes em direção aos bétulas. 2 guardas começaram uma vigia distante antes do pôr do sol. O lobo negro inspecionou todas as travas das janelas pessoalmente. Quando terminou, deitou-se em frente à porta da frente. Willa não mais fingiu que ele ficava apenas porque o travesseiro era confortável. Ele estava guardando as evidências. Ele estava também guardando ela. A próxima limpeza não usou ervas quentes. O calor havia retirado o óleo vermelho do pelo de Ander. Também fez suas orelhas achatarem a cada som. Will abriu as 2 janelas e preparou água fria com cinzas de madeira simples. O lobo viu o pano molhado. Ele colocou a cabeça sob o travesseiro. A maior parte dele permaneceu visível. Um esconderijo impecável, observou Willa. Nada pode detectar a montanha negra enorme presa a essa almofada. Seu rabo moveu-se sobre seu rosto. Ela esperou com o pano nas mãos. A decisão tinha que permanecer dele, mesmo quando ele a tomava lentamente e com sofrimento teatral. Finalmente, uma pata apareceu de debaixo do travesseiro. Will começou em sua pata dianteira. A água fria retirou outra mancha vermelha fraca. Ela trabalhou para cima, sem tomar emprestado qualquer mal-estar. O cheiro mais forte grudou em seu peito e nas costas de ambas as patas dianteiras. Um arnês de patrulha tocaria nesses lugares exatos. Veio do couro, concluiu ela. Não da comida. Não de uma planta em que você se rolou.
Evander baixou o travesseiro o suficiente para revelar um olho. Ela segurou o pano manchado perto da janela aberta. E o que quer que tenham usado torna-se mais forte quando esquenta. O lobo soltou um espirro agudo. Sua cabeça bateu na parte inferior do banco. Willa fingiu examinar o pano enquanto ele recuperava sua autoridade. A limpeza fria durou meia hora. No final, seus dedos estavam dormentes. Ela os esfregou ao lado da bacia. Evander pegou ambas as mãos entre as patas dianteiras, o calor fechou-se em torno de sua pele. Suas garras permaneceram cuidadosamente viradas para longe. Você não vai conseguir outro envolvimento quente segurando-me como refém. Ele enfiou o nariz sobre seus dedos. Willa parou de tentar removê-los. Osrich retornou antes do meio-dia, com a seção maior do arnês selada em lona encerada. Ele confirmou o mesmo odor afiado em sua superfície interna. O Beta também trouxe ordens reais para 6 lojas de suprimentos. Todos os itens desse carregamento receberiam uma inspeção silenciosa de qualidade. Nada seria destruído ou devolvido até que ele terminasse de registrá-lo. Evander escutou ao lado do fogão. Sua pata permaneceu sobre a bota de Willa. Ele entende cada palavra, alertou ela Osrich. Osrich assegurou-lhe que ele havia notado. Ele costuma imobilizar as pessoas durante relatórios? O Beta considerou seu rei. Não com uma pata. Evander a removeu. Will sentiu falta do calor imediatamente e achou isso irritante. Na terceira manhã, Willa reabriu o abrigo ao ar livre. Ela havia observado o estranho por 2 dias inteiros. Ele seguiu todos os sinais de parada. Afastou-se quando solicitado, mesmo estando aflito. 2 guardas permaneceram além dos bétulas. Ainda assim, ela aceitou apenas 3 clientes regulares. Cada um sabia que um viajante em recuperação de forma lupina ocupava a cabana. Cada um concordou em permanecer fora da grade de madeira. O velho Tamderi chegou primeiro com um ombro rígido e reclamações suficientes para ambos os lados do corpo. Willa aqueceu um saco de cevada enquanto ele sentava sob o telhado do abrigo. Água da chuva pingava das beiradas. O ar cheirava a terra úmida e a pasta de hortelã em suas mãos. Evander jazia dentro da porta aberta, a 2 metros da grade. Tan olhou para o travesseiro grosso do lobo. Então, olhou para seu próprio banco. Seu assento é mais macio. Seu primeiro assento foi meu chão. O velho apontou para o cobertor dobrado sob o peito de Ander. Ainda é mais grosso que meu banco. O lobo engatou uma garra no travesseiro e o empurrou em direção à grade. Tan inclinou-se esperançosamente. Ander o puxou de volta. Ele está aprendendo generosidade, explicou Willa. A lição permanece incompleta. A viúva Brindle apareceu com outro fardo de roupa e 3 opiniões da aldeia que ninguém havia solicitado. Ela anunciou que Willa agora oferecia o único serviço comprovado em lobos de tamanho nobre. Eu não administro um spa para lobos, insistiu Willa. Um fazendeiro entrou no quintal com um burro cinza. Bom, respondeu o fazendeiro. O meu é um burro. O animal havia transportado farinha pela tempestade. Seus ombros estavam rígidos e a velha sela arranhava um lado. Não recusarei um cliente pagante que chegou com o troco exato. Evander a observou colocar um pano quente sobre o dorso do burro. Suas orelhas inclinaram-se para a frente. Ela pressionou suavemente ao lado da marca da velha sela. O lobo negro levantou-se. Fique dentro, ordenou Willa. Ele sentou. Ela continuou o tratamento do burro. Uma grande pata apareceu entre 2 grades e pousou ao lado de seu joelho. Will enfrentou-o. Evander olhou para o pano quente no burro. Então, olhou para sua própria pata negligenciada. Tamderi começou a rir tão forte que o saco de cevada escorregou de seu ombro. Seu nobre paciente está com ciúmes. O olhar do lobo voltou-se para ele. Tan corrigiu-se. Preocupado com os padrões de serviço. Willa empurrou a pata de Ander de volta para dentro da grade. O burro agitou uma orelha e permaneceu impressionado pela realeza. Quando ela levantou a sela, um leve odor picante alcançou-a. O couro era velho e rachado. Um novo creme havia sido esfregado sobre o dano. O calor do dorso do animal liberou a mesma borda afiada que Willa sentiu no arnês de patrulha. Seu rumor desapareceu. Onde você comprou este óleo?
O fazendeiro nomeou uma loja de suprimentos de estrada. Ele o havia recebido com preço reduzido com uma nova tira e 2 fivelas de arnês. Ander ficou atrás da grade. Cada vestígio de ciúmes desapareceu. O problema havia saído do armazenamento real. Havia chegado às estradas comuns. Willow envolveu uma amostra da sela do burro em um pano limpo. O fazendeiro concordou em deixar a sela sem uso até que Osrich a inspecionasse. Ela terminou o tratamento do animal com calor simples. Evander esperou até que os clientes fossem embora. Então a 4ª pata retornou ao seu colo. Não é hora. Sua cabeça inclinou-se. Will esfregou a pata de qualquer maneira. Nenhum deles mencionou que ela também precisava do conforto. Naquela noite, fumaça moveu-se pelas árvores. Não cheirava a madeira comum. O primeiro sopro carregava pinho. O próximo queimou a parte de trás da garganta de Willa com pimenta e óleo amargo. Evander acordou antes dela. Suas garras rasgaram o travesseiro. Ele se afastou do fogão e bateu na mesa com um ombro. Uma tigela caiu e se quebrou no chão. O lobo recuou para o canto distante. Ele não estava se preparando para atacar. Estava colocando o máximo de espaço possível entre ele e Willa. A fumaça entrou pela trava da janela. Alguém estava queimando couro tratado contra o vento. O lobo negro tremeu. Seus olhos brilhavam mais que o fogo. Willa molhou um pano e o amarrou sobre o nariz. Ela fechou as janelas, cobriu a fresta da porta e empurrou as brasas restantes sob as cinzas. A respiração de Evander piorou. Cada batimento cardíaco parecia bater contra suas costelas. O ritmo emprestado chegou a ela antes que ela o tocasse. Um pedacinho, ela disse a ele. O suficiente para você me ouvir. Ele afastou a pata. Não. Will ajoelhou-se fora de seu alcance. Você pode se machucar. O lobo fincou as garras na parede em vez de avançar contra ela. Ela fez a escolha errada pela razão certa. Willow agarrou seu braço dianteiro com força. A agitação violenta correu para ela. Os olhos de Evander clarearam. Os dela não. A cabana tornou-se insuportavelmente pequena. Sua pele parecia apertada demais. Todo o instinto exigia movimento, respostas e a correção imediata de uma injustiça distante. Willow o soltou e levantou-se. Eles estão queimando evidências. Posso encontrar a fumaça. Ela estendeu a mão para a porta. O lobo a bloqueou. Mova-se! Ele baixou os ombros. Will tentou o lado esquerdo. Ele deu um passo para a esquerda. Ela correu para a direita. Seu corpo preencheu a lacuna antes que ela a alcançasse. Na terceira tentativa, ela se abaixou e tentou engatinhar por baixo de seu peito. Evander agarrou a parte de trás de seu avental com os dentes. Ele a levantou do chão. Will continuou movendo as pernas no ar por 2 segundos inúteis. O lobo a carregou até a cadeira e a colocou no chão. Isso foi extremamente insultante. Seu nariz tocou seu pulso trêmulo. Ela se levantou novamente. Uma pata pousou sobre sua saia e a manteve no assento. A trabalhadora da cabana o fuzilou com o olhar. O rei alfa, que ela ainda não conhecia, retribuiu o olhar. Fora da fumaça perigosa, ela diminuiu à medida que a chuva recomeçava. Evander recusou todas as tentativas de tratamento adicional. Ele abriu a ventilação alta com o nariz, arrastou o pano molhado da porta de volta para o lugar e retornou a Willa. Ela tremeu por horas. Ele permaneceu ao redor de sua cadeira como uma parede viva. Sempre que ela tentava se levantar, seu rabo se movia sobre seus tornozelos. Eu não sou uma encomenda. O rabo apertou. Eu também não vou voar para longe. Seu olhar dourado moveu-se em direção à porta. Willa compreendeu. A preocupação não era o vento. Perto do amanhecer, a urgência emprestada finalmente diminuiu. Seus pensamentos se separaram um do outro. A exaustão substituiu a necessidade de movimento. Ela dormiu com a mão nos pelos do pescoço do lobo. Quando a luz do dia a acordou, seu rabo ainda repousava sobre seu pulso. Ele não havia dormido. Oscar chegou com uma cara sombria e 3 luvas danificadas. Guardas de estrada em postos separados relataram dores de cabeça, insônia e raiva repentina. Um quase se transformou durante uma discussão sobre sopa. A sopa não merecia isso. Cada guarda havia recebido couro novo no último mês.
O Beta colocou as luvas na mesa de Willa. Cada par carregava o cheiro afiado. O rei deve emitir uma ordem de retenção mais ampla, explicou Osric. Inspeções silenciosas não são mais suficientes. Evander ficou perto do fogão frio. A fumaça havia deixado seu corpo tenso e seu lobo perto da superfície. Ela não podia dirigir um reino com pegadas. O lobo negro olhou para Willa. Ela entendeu que uma decisão havia chegado. Posso levar um pouco durante a transformação. Sua resposta foi imediata. Ele afastou sua mão de seu peito. Então usaremos o método mais lento. Willa abriu ambas as janelas. Colocou pedras frias pelo chão e removeu todas as ervas perfumadas. Osric moveu-se para fora com um fardo de roupas e a discrição de um beta experiente. Evander seguiu a contagem de respiração que ela usara durante seu pesadelo. 4 batidas na inspiração. 6 batidas na expiração. O poder ao redor dele aumentou. Pelo negro aproximou-se de músculo e osso. Sua forma mudou em ondas controladas. Willa manteve as costas viradas, porque a transformação raramente preservava roupas ou paz de espírito. O quarto encheu-se de calor, cheiro de cedro e o som baixo de esforço. Então o silêncio retornou. Willa pegou uma cobertura sem olhar. Sua mão encontrou um pano quadrado da mesa. Ela o segurou atrás de si. Osric entrou e parou. Osric informou que ela havia selecionado um pano de chá. Willa defendeu sua escolha com o argumento da distância. Não resolverá o problema atual. O homem atrás dela emitiu um som áspero que poderia ter sido dor. Poderia também ter sido riso. Ori passou uma túnica preta completa em volta de seu ombro. O tecido moveu-se. Uma fivela fechou. O Beta limpou a garganta. Willa girou em direção a ele. Alpha King Evander Voss estava em sua cozinha. Ela havia visto seu rosto em moedas de inverno e da borda distante de um discurso de colheita. Nenhuma imagem a havia preparado para sua altura, seu cabelo preto molhado ou os olhos dourados que ela já conhecia. A túnica o cobriu mal. Um canto do pano de chá ficou preso sob sua gola. Seus olhos moveram-se para o rei. O rei olhou para ela. Osric olhou para o teto. Evander removeu o pequeno pano com o máximo de dignidade possível. Willa Fernby, você está? Ele começou, sua voz baixa e formal. Devo a você um pedido de desculpas. Seus joelhos consideraram dobrar. Então ela se lembrou de lavar a lama de seus dedos. Os joelhos mudaram de ideia. Willa o identificou em voz alta como o Rei Alpha. Evander confirmou. Ela se lembrou de chamá-lo de enormidade. Ele a lembrou que isso acontecia repetidamente. Eu disse à viúva Brindle para te cobrar por peso. Sua boca moveu-se em um canto. Eu me abaixei para reduzir a estimativa. Willa sentou-se. A cadeira não havia se movido, mas ela sentiu falta dela na primeira tentativa. Evander pegou seu cotovelo antes que ela alcançasse o chão. Seu toque enviou um calor mais calmo através dela. Não era agitação emprestada. Pertencia inteiramente ao momento. Ele a soltou assim que ela estudou. Ouvi todas as instruções, admitiu ele. Lembro-me de ambos os envolvimentos na mesma pata. Também me lembro de sua promessa de não discutir minha pata traseira. Osric ficou interessado na exibição da luva danificada. O calor subiu pelo pescoço de Willa. Você poderia ter se identificado. O toque de diversão deixou o rosto de Ander. Ele explicou o teste do arnês, o desconforto repentino e os atendentes desaparecidos. Seu lobo podia rastrear a resina, enquanto seus sentidos humanos se afogavam nela. Depois que Osric encontrou a cabana, ele escolheu o sigilo porque o pano vermelho sugeria substituição deliberada. Ele temia que um aviso público enviasse o fornecedor direto para as evidências. Isso explica seu silêncio por uma manhã, respondeu Willa. Não lhe deu o direito de me deixar enfrentar aqueles homens sem saber o que eu protegia. O rei aceitou a repreensão sem defesa. Você está correta. A resposta simples perturbou a raiva que ela havia preparado. Willa encontrou seu livro de contas. Então começaremos com sua conta. Osric baixou sua luva. Evander assentiu. Prossiga. Ela cobrou por 4 banhos de pata, embora um tenha ocorrido apenas porque ele insistiu. Ela adicionou pentear, pedras quentes, a tigela quebrada, uso noturno do chão e um varal danificado. Que categoria cobre minha cabeça repousando em seus joelhos?
Ele quis saber. Willa não levantou os olhos. Excesso de peso por 3 horas. Excesso de peso prolongado. O beta tossiu no punho. Ela incluiu o envolvimento de 2 camadas como um serviço, já que o erro havia sido dela. Evander considerou isso justo. Ele pagou o valor total da bolsa de emergência que Osric carregava. Então, ele se ofereceu para movê-la sob proteção real. Willa fechou o livro de contas. Não. Seus ombros se contraíram. Os homens que vieram aqui podem retornar. Então guardas podem ficar do lado de fora. Não abandonarei minha casa, trabalho e evidências porque seus oficiais venderam couro perigoso. Evander olhou para Osric. O beta não ofereceu resgate. O rei voltou-se para ela. O que você quer? Aquela foi a primeira pergunta real que importou. Willow queria as amostras registradas por alguém de fora do escritório de suprimentos. Ela queria que os 2 atendentes desaparecidos fossem encontrados. Ela queria que todos os trabalhadores afetados fossem avisados, sem dar tempo ao culpado para destruir registros. Ela também queria que o homem em sua cozinha parasse de tomar decisões sobre sua segurança sem ela. Evander ouviu a lista completa. Concordo, respondeu ele. Ele permaneceria na cabana até que seus sentidos se estabilizassem. Apenas Willa, Osric, 4 guardas e um mensageiro saberiam sua localização exata. O palácio anunciaria que ele trabalhava em uma residência de fronteira enquanto se recuperava de esforço relacionado à tempestade. Osric carregaria documentos urgentes todas as manhãs. Para todos os outros, o Lobo Negro permaneceria um investigador real sem nome. Nenhum proprietário falso apareceria. Nenhuma segunda identidade seria inventada para Willa. E você segue as regras da minha cabana, acrescentou ela. Os olhos dourados de Evander se aqueceram. Eu esperava regras. Você conheceu minhas toalhas. Elas são implacáveis. O rei Alfa não cabia dentro da cabana. Ele bateu na viga baixa do teto antes do café da manhã. Ele pediu desculpas à viga, então pareceu ofendido quando Willa riu. À mesa, seus joelhos encontraram a parte inferior e levantaram ambas as tigelas. A sopa moveu-se em direção à borda. Willa pegou a dela. Evander pegou a dele. O pão caiu no colo de Osric. Obeira adicionou móveis maiores às suas notas de recuperação. Willa estabeleceu 3 regras antes do próximo acidente. Nenhuma ordem real dentro de sua casa, a menos que vidas estivessem em perigo. Nenhuma recusa de clientes em seu nome. Nenhuma pressão alfa sem aviso e consentimento. Evander aceitou cada uma. Então ele acrescentou uma regra própria. Você não vai tomar emprestado agitação suficiente para se colocar em perigo. Will encostou-se na mesa. Essa é a minha decisão. A pessoa que recebe sua ajuda ainda deve conhecer o custo. Sua voz permaneceu calma. Ele não usou patente. Ele não lhe disse o que ela poderia fazer com seu corpo. Ele pediu que ela explicasse antes de cada uso para que o paciente pudesse escolher se aceitava ajuda que a prejudicaria. Will considerou a fumaça da noite e sua tentativa falha de rastejar por baixo dele. Concordo, decidiu ela. Você pode recusar. Você não pode ordenar. Evander estendeu a mão. Ela apertou. Seu polegar repousou em seus dedos por um batimento de coração mais longo do que o necessário. Osric entrou com 6 pastas reais e encerrou o momento perguntando onde um rei poderia trabalhar sem quebrar outra cadeira. Eles colocaram uma prancha sobre 2 barris de flores. Onder assinou ordens de estrada antes do amanhecer. O mensageiro as levou para o norte. Reuniões regulares do conselho mudaram para a semana seguinte, enquanto assuntos urgentes viajavam por Osric. O arranjo durou 12 dias. O reino não desmoronou porque seu governante trabalhava ao lado de cebolas secas. Adquiriu vários documentos com leve cheiro de sopa. À noite, o problema do sono permaneceu. Willa tinha uma cama estreita. O rei tinha um cobertor e o travesseiro grosso em forma de lobo. Como homem, ele escolheu o chão. Você ocupou a melhor almofada ontem, lembrou ele. Evander dobrou seu corpo longo ao lado do fogão. Meu lobo negocia de forma mais eficaz. Seu lobo usa sua 4ª pata como uma ameaça legal. Um método estabelecido. O fogo diminuiu, o vento tocou o batente da janela. Willow ficou acordada, ouvindo sua respiração do outro lado do quarto.
Ela finalmente pôde colocar um rosto humano no cuidado que ele lhe mostrara. Isso tornou o sono mais difícil, não mais fácil. Evander decidiu pagar por sua hospedagem através de trabalho. Sua primeira tarefa escolhida foi cortar lenha. Ele colocou um tronco no velho cepo. Wheeler removeu o machado e aconselhou moderação. O rei girou uma vez. Os troncos se partiram. O cepo se partiu. Um barril de chuva vazio atrás dele também se partiu. Evander estudou a linha reta de destruição. A madeira está pronta. O prédio está ficando menos preparado. Wheeler removeu o machado. Ela designou dobrar toalhas em vez disso. 1 hora depois, cada pano ficava em uma pilha quadrada dura. As dobras eram tão nítidas que nada cabia dentro do armário arredondado. Parecem estandartes militares. O rei ajustou uma borda. São organizados. Estão prontos para invadir a prateleira de sabão. Evander pareceu satisfeito com essa possibilidade. Osri chegou antes que a campanha das toalhas começasse. Ele trouxe relatórios de 6 postos de estrada. Novos cintos, luvas, tiras de arnês e peças de sela carregavam o mesmo creme. Vários trabalhadores reclamaram de má qualidade do sono. Nenhum sabia que o óleo poderia causar isso. Evander queria um recall público imediato. Willa concordou que os itens deveriam parar de ser usados. Ela discordou de nomear a resina suspeita antes que o estoque restante fosse selado. Aqueles homens já queimaram uma pilha, lembrou-lhe. Digam a eles exatamente o que procuramos, e cada barril útil se tornará lenha. O rei considerou o risco. Ele emitiu uma ordem simples em vez disso. Todo couro recente seria removido de serviço para uma verificação de qualidade. As lojas deveriam preservar cada recipiente e registro original. Nenhum fornecedor recebeu aviso prévio. Você tem uma mente inconveniente, disse Evander a Willa depois de assinar. Ela colocou outra toalha impossível em suas mãos. Ela continua encontrando fatos inconvenientes. Ele segurou o olhar dela. Começo a valorizar ambos. As palavras a aqueceram mais do que o fogão. E a inspeção do armazém da aldeia ocorreu após o pôr do sol. Willa entrou com Osri e 2 escriturários comuns. Evander manteve sua forma de lobo para que seu nariz pudesse separar a resina de outros olhos. Apenas Anwin Pike e 2 trabalhadores juramentados do armazém o viram. Osrich apresentou o lobo negro como um investigador real protegido e pediu a ninguém que adivinhasse mais. O prédio cheirava a corda, poeira, óleo de lamparina e couro. Anwin era uma jovem magra com tinta em 3 dedos. Ela segurou a chave do inventário como se alguém pudesse prendê-la. Os novos produtos estão nas prateleiras leste, explicou ela. A maioria dos cintos parecia melhor do que sua idade. As rachaduras haviam amolecido. Superfícies escuras carregavam um falso brilho fresco. Willa umedeceu um pano branco com água quente e limpou uma borda interna. Um círculo enferrujado apareceu. Ela selou aquele pano, então repetiu o teste em 2 prateleiras distantes. Ambas as amostras mostraram a mesma mancha. Evander seguiu o cheiro em direção a uma caixa fechada. Ele baixou o nariz perto da tampa. O próximo espirro do lobo sacudiu a tampa da caixa. 5 etiquetas de papel voaram da mesa. Osri pegou uma contra o peito. Anwin pegou outra sob o sapato. As outras 3 pousaram em um balde de água. Evander desviou o olhar como se o armazém o tivesse falhado pessoalmente. Um método investigativo poderoso, observou Willa. O lobo espirrou novamente. 2 etiquetas a mais deixaram a prateleira. Osrich começou a registrar suas posições originais antes de permitir que o rei se aproximasse de outra caixa. Dentro jaziam reis antigas e protetores de pulso revestidos com óleo de cheiro forte. Seu selo descrevia um caro creme de cedro. Anwin observou Willa enrolar as amostras. Copiei aquele nome, sussurrou a escriturária. Era diferente antes. Osrich virou-se para ela. O medo fechou o rosto da jovem. Ela explicou que um oficial superior trouxera páginas de reposição 3 meses antes. Ele ordenou que ela reescrevesse resina de rastro vermelho como bálsamo de cedro porque a primeira entrada estava supostamente errada. As páginas antigas existem? Willow quis saber. Anwin olhou para os 2 trabalhadores. Eu não sei. A resposta foi cuidadosa demais para ser vazia.
Willa não pressionou. Se você se lembrar de mais alguma coisa, me diga. Ou ao Beta. Não ao escritório de suprimentos. Anwin acenou uma vez. O lobo negro moveu-se ao lado de Willa quando eles saíram. Seu ombro roçou seu braço. Eles haviam encontrado a substituição. Eles também haviam encontrado alguém com medo o suficiente para saber por que isso aconteceu. A visita ao armazém deixou Ander tremendo antes que chegassem à cabana. Ele manteve a forma de lobo, pois mudar apertaria todos os sentidos irritados de uma vez. Suas patas bateram muito forte no caminho molhado. Cada chama de lanterna fazia seus olhos estreitarem. Dentro, Willa abriu as janelas e removeu todos os maços perfumados do fogão. O lobo negro baixou-se no chão. Ela sentou-se ao lado dele, mas manteve as mãos no colo. Sem empréstimos, ele resmungou. As palavras eram ásperas. Mandíbulas de lobo só conseguiam formar falas simples. No entanto, a recusa permaneceu inconfundível. Willa sabia que ele podia produzir alguns sons. Ouvir sua língua daquela boca enorme ainda a fazia piscar. Willa exigiu saber por que ele esperara até agora para revelar essa habilidade. Evander conseguiu uma palavra áspera sobre a dificuldade. Convenientemente difícil. Suas orelhas se moveram para trás. Will o deixou sofrer a acusação por um momento. Então, ela arranjou 4 pedras chatas no chão. 2 frias e 2 mal quentes. Faremos seu corpo fazer o trabalho. Ela pediu que ele escolhesse a temperatura. Uma pata tocou uma pedra fria. Ela a colocou perto de seu peito sem pressionar. Em seguida, veio batidas lentas ao longo das tábuas do assoalho. O som constante deu ao seu ouvido um padrão inofensivo a seguir. Ele combinou sua respiração com ele. Quando a tensão se acomodou em seu ombro direito, ele moveu a mão dela em direção ao lugar. Willa usou pressão comum e parou sempre que sua pata mudava. Nada passou para ela. A recuperação levou mais tempo. Também pertencia a ambos. Após meia hora, Evander retornou à forma humana atrás de um cobertor adequado. Osrich havia começado a deixar vários ao alcance. O rei sentou-se no chão com as costas contra o armário. Seu rosto estava pálido, mas suas mãos estavam firmes. Willa observou que o método mais lento havia funcionado. Evander enfatizou a velocidade com uma palavra cansada. Você é rei há 6 anos. Certamente entende que o trabalho lento ainda pode ser útil. Evander lançou-lhe um olhar cansado. Relatórios do conselho raramente pressionam atrás da minha omoplata. Ela passou para trás dele. Posso? Ele assentiu. Willa colocou ambos os polegares ao lado do músculo rígido. O contato parecia diferente contra a pele humana e uma camisa de linho. Ela já sabia sua respiração. Ela sabia como a tensão viajava através dele. Agora, havia um pescoço, uma mandíbula e a consciência tranquila de um homem sob suas mãos. Evander tentou discutir os selos do armazém. Ela encontrou o ponto mais apertado. Sua próxima palavra caiu em um som baixo. Will parou. Essa foi uma opinião legal? Continue. Essa não foi a pergunta. Ele virou a cabeça o suficiente para um olho dourado encontrar o dela. A opinião apoia a continuação. Ela pressionou novamente. Seus ombros finalmente relaxaram. Uma perna longa deslocou-se pelo chão. A diversão iluminou o rosto de Willa. A forma humana também estende uma pata traseira quando encontra o lugar certo. Evander ficou muito imóvel. A coroa pode precisar de uma nova regra de sigilo. Pensei que você tivesse parado de usar regras para esconder coisas embaraçosas. O rei olhou para a janela. A reforma leva tempo. Will riu suavemente e retornou ao músculo dolorido. Ele não pediu que ela parasse. Quando o tratamento terminou, Ander permaneceu ao lado dela. A cabana cheirava a pedra fria pela chuva e lã limpa. Nenhum óleo vermelho tocou o pano. Eu costumava acreditar que aceitar cuidado significava render controle, admitiu ele. Willa dobrou a toalha. Você controlou cada passo esta noite. Eu também me recusei a fazer você carregar isso. Isso importava mais do que o alívio em si. Ela pousou a mão perto da dele, deixando a distância final para ele. Evander a cruzou. Seus dedos se tocaram no chão entre eles. A primeira estação rodoviária havia removido todos os novos itens de couro antes que Ander e Willa chegassem. Cintos, luvas,
Protetores de pulso e peças de arnês estavam dentro de uma carroça coberta além do quintal. Um cocheiro humano os observava do lado do vento. Ninguém planejava queimar nada. Só isso já era progresso. 3 guardas afetados esperavam dentro da cozinha da estação. Um andava entre o fogão e a porta. Outro sentou-se com as 2 mãos sob as pernas. O terceiro olhava suspeitosamente para uma tigela de sopa de cebola. Willa o reconheceu do relatório de Osri. "A sopa te insultou novamente?" Ela se perguntou. O guarda parecia envergonhado. "Eu pedi desculpas ao cozinheiro. Também a sopa." A cozinheira da estação cruzou os braços ao lado da despensa. Ela aceitou com mais graça do que ele. Evander entrou sem sua coroa, vestindo um casaco escuro comum. Os homens conheceram seu rei imediatamente e tentaram ficar mais retos. O guarda que andava bateu em uma cadeira. O homem sentado prendeu uma mão sob o joelho. A vítima da sopa saudou com o braço errado. Ander pediu que eles se sentassem normalmente. Sua ordem calma ajudou menos do que Willa colocando 3 pedras frias na mesa. Ela explicou que seu dom não seria usado. Seus corpos poderiam aprender o caminho mais lento sem passar o desconforto para outra pessoa. Cada homem selecionou uma pedra. Eles seguiram uma contagem simples, fixaram sua atenção em um som inofensivo e mantiveram os 2 pés contra o chão. A cozinheira bateu uma colher na mesa. Seu primeiro ritmo foi rápido demais. Todos os 3 guardas ficaram mais alertas. "Isso soa como um alarme militar", disse Willa a ela. A cozinheira diminuiu o ritmo. "Eu geralmente chamo as pessoas para o jantar. Então imagine que as batatas são menos urgentes." O próximo padrão funcionou. A respiração se acomodou pela sala. A caminhada conseguiu 1 minuto completo em uma cadeira. A vítima da sopa deu uma mordida cautelosa e não sofreu desacordo político. Evander observou da parede. Willa sabia que ele não estava apenas observando o tratamento. Aquelas eram as pessoas cujas reclamações nunca chegavam a ele em suas próprias palavras. O guarda mais jovem havia escrito 2 vezes sobre dores de cabeça após receber novas peças de pulso. Ambas as respostas culparam o sono ruim e o armazenamento inadequado. "Eu pensei que estava me tornando perigoso", admitiu ele. "Minha irmã parou de trazer seu menino para cá." A mandíbula do rei apertou. "Você relatou a mudança", respondeu Evander. "O perigo foi descartado, não escondido por você." O guarda olhou para seus pulsos nus. Um lobo que não consegue controlar seu temperamento não deveria ter um posto de estrada. Willow colocou um pano limpo ao lado dele. Um lobo respirando um irritante deveria remover o irritante. A vergonha não é um segundo tratamento. Os olhos de Evander encontraram os dela do outro lado da cozinha. A frase também o alcançou. Após os homens se estabilizarem, Osrich examinou o equipamento descartado. Cada peça carregava a mesma marca de envio sob sua fivela. O mestre da estação produziu cópias das reclamações rejeitadas. Todas as 3 notificações de encerramento vieram do escritório de Merrick. Um usou a frase exata, falha de armazenamento isolada. A mesma frase apareceu em relatórios de outras 2 estradas. Várias falhas isoladas estão se reunindo socialmente, observou Willa. Osri acrescentou essa frase às suas notas. Aquilo não era a linguagem oficial. É mais claro que a linguagem oficial. Evander leu o relatório original de cada trabalhador. Um mencionou um cheiro de pimenta. Outro descreveu graxa vermelha sob uma costura de luva. Esses detalhes desapareceram dos resumos enviados à coroa. O rei pediu permissão para manter cópias. O mestre da estação quase riu de um governante pedindo documentos de sua própria estrada. Então ele viu que Evander estava falando sério. "Peguem-nos", respondeu o homem mais velho. "Apenas deixem a próxima reclamação chegar com todas as suas palavras anexadas." Evander prometeu que isso aconteceria. Do lado de fora, a forma de lobo negro retornou para uma última verificação de cheiro. Evander aproximou-se da carroça coberta, baixou o nariz e parou a 2 pés de distância. Ele olhou para Willa. Ela estudou sua expressão. A carroça permaneceu sem cheiro. "Uma escolha médica sábia", ela aprovou. Osrich perguntou se o registro de recuperação deveria anotar que Sua Majestade recusara a colocar o rosto em luvas venenosas. O lobo deu um grunhido curto.
Registra progresso significativo, traduziu Willa. A cozinheira da estação embalou pão e queijo para a viagem de volta. Ela também enviou uma nova tigela de sopa de cebola em uma panela com tampa. Para reparo diplomático, explicou ela. Evander a carregou na forma de lobo. A panela pendia de um laço de pano limpo em suas costas, longe de qualquer couro tratado. No meio do caminho para a cabana, ele parou ao lado de um tronco caído. Willa sentou-se porque ele não continuaria até que ela descansasse. A floresta cheirava lavada e verde após a chuva. Água corria por um fosso. A luz do sol tocava as bordas de seu pelo negro. Ela encostou-se em seu ombro. Você poderia me ordenar a continuar andando? Murmurou ela. O lobo baixou-se até que ela tivesse um apoio mais confortável para as costas. Você está aprendendo. Seu rabo dobrou-se sobre as botas dela. O calor entre eles não continha dor emprestada. Era apenas uma recompensa silenciosa após um trabalho útil. Lord Merrick Sven chegou na tarde seguinte em uma carruagem polida. Suas rodas evitavam todas as poças. Seu casaco não carregava lama. Até o estojo de couro para documentos sob seu braço cheirava levemente a cedro, como se ele tivesse se preparado para uma inspeção com um nariz. Willa o encontrou do lado de fora. Evander esperava em sua forma de lobo ao lado do fogão, visível através da porta aberta. Para qualquer um sem o segredo, ele era apenas um investigador real em recuperação em sua cabana. O olhar de Merrick parou nele por menos de um segundo. Ainda assim, foi muito tempo. Senhora Fernby, o nobre a cumprimentou. Entendo que a senhora ajudou durante uma doença de campo infeliz. A declaração do palácio mencionava uma lesão de tempestade. Não mencionava uma cabana, um paciente transformado ou cuidados de campo. Willa limpou as mãos em seu avental. As pessoas entendem muitas coisas depois de falar com a viúva Brindle. Merrick ofereceu um sorriso polido. Ele não tinha prata em nenhum punho nem garganta, o que era sensato em um reino de lobisomens. Aço escuro prendia suas luvas. Ele elogiou seu espírito público. Então, ele explicou que uma atenção perigosa poderia em breve cercar a propriedade. Posso arranjar uma compra generosa, ofereceu ele. Suficiente para uma casa melhor perto da aldeia. A quantia que ele nomeou pagaria a dívida de aluguel de Willa por anos. Substituiria o telhado, o barril que Ander destruiu e todas as toalhas que ela sempre desejara ter. O lobo negro levantou a cabeça lá dentro. Willa permitiu-se parecer tentada. Eu ficaria com as coisas que encontrei? O sorriso de Merrick permaneceu no lugar. Pertences comuns, certamente. Até o arnês de patrulha completo, aquele manchado de vermelho sob a fivela frontal. Seus olhos moveram-se em direção à cabana. A tira frontal desaparecida não pode provar tratamento inadequado. O silêncio se seguiu. Willa não havia dito a ele que uma tira frontal estava faltando. Nenhum registro público descrevia o arnês recuperado. Ela inclinou a cabeça. Eu não disse que estava faltando. A expressão de Marek se arrumou rapidamente. Ele culpou um relatório de um de seus oficiais de estrada. Então, ele repetiu a oferta e a aconselhou a responder até o pôr do sol. Willa prometeu considerar. No instante em que sua carruagem desapareceu, Evander emergiu da cabana. Ele se transformou atrás da porta e retornou vestindo calças escuras e uma camisa solta. A raiva tornou seus movimentos precisos. Evander queria deter Merrick imediatamente. Will questionou se o conhecimento de uma tira desaparecida era suficiente. Ele apontou para a tentativa de comprar tanto a testemunha quanto a casa. Chamou de preocupação. Seu advogado chamará de bondade com rodas caras. Evander detestou a resposta porque era verdadeira. Willa trouxe a torta que a viúva Brindle havia deixado. Pensar funcionava melhor com comida, e a raiva real não tornava a massa menos útil. Eles sentaram no degrau dos fundos. Vamos deixá-lo acreditar que aceitei, propôs ela. Diga a alguém que o arnês completo está escondido na velha casa de banhos. Veja quem vai pegá-lo. Evander olhou para ela por um longo momento. Evander insistiu que ela não esperaria lá sozinha. Willa aceitou esse limite. Ele queria que ela também estivesse atrás da parede interna. Preciso ver quem aparece. Eles negociaram até que ambos ficassem igualmente insatisfeitos. Willow observaria do sótão com Osri. Evander e 4 guardas controlariam as saídas.
É assim que a parceria se sente, ele se perguntou. Principalmente limites e torta fria. O rei pegou outra fatia. Eu esperava mais beijos. Willa quase deixou cair o prato. Os olhos de Evander se aqueceram. O comentário o surpreendera também, mas ele não o retirou. Você está se adiantando na investigação. Ela conseguiu. Fui acusada de reforma lenta. Ela carregou ambos os pratos para dentro antes que seu rosto pudesse revelar muito. A velha casa de banhos estava vazia há 2 anos. Se o quarto de azulejos cheirava a poeira, gesso úmido e ao fantasma de sabão de alecrim. Willa conhecia cada tábua empenada. Ela as limpava enquanto atendentes mais ricos recebiam gorjetas na recepção. Agora, ela e Osri esperavam acima do depósito com uma lanterna coberta por pano. Evander agachou-se sob a janela em forma de lobo. Seu pelo negro desapareceu contra a parede. Willa havia embalado pão para a vigia. A primeira mordida fez um estalo como lenha se partindo. Todos congelaram. Osrich olhou para o pão em suas mãos. É para comer? Estava fresco esta manhã. Ela tentou uma mordida menor. Outro estalo duro cruzou o quarto silencioso. Lá embaixo, o rei levantou a cabeça. Will embrulhou o pão em 2 toalhas e o guardou. Se os suspeitos o ouvirem, pensarão que as paredes contêm um pica-pau. Um pica-pau com dentes fortes? Osri murmurou. Perto da meia-noite, 2 figuras entraram pelo portão dos fundos. Willow reconheceu os homens de sua cabana. Um carregava uma lâmpada com capuz. O outro segurava uma pesada bolsa encerada com a marca do escritório de suprimentos. Eles procuraram debaixo das prateleiras e dentro do baú de linho abandonado. Sua frustração cresceu quando nenhum arnês apareceu. Salvin disse que a Ômega o guardava. Sussurrou o homem mais baixo. O nome deu a Osrich o que ele precisava. Evander moveu-se antes que qualquer um dos estranhos alcançasse a porta. O lobo negro encheu a entrada. Um homem se rendeu imediatamente. O outro jogou sua lâmpada e correu para o lavabo. Um guarda pegou a lâmpada. Will puxou uma corda do sótão, derrubando um velho varal sobre a segunda saída. O homem em fuga bateu nele e escapou por uma janela quebrada. Ele deixou metade de seu casaco para trás. Evander poderia ter seguido. Em vez disso, ele ficou porque a lâmpada caída havia derramado óleo perto das escadas de Willa. Ele apagou a chama com um tapete molhado. Só então ele verificou a janela. O suspeito havia desaparecido. Willa desceu. Você o deixou escapar. O lobo olhou para o óleo preto ao lado de suas botas. Ela compreendeu a escolha. Ele a havia protegido, em vez da vitória mais limpa. O homem capturado não carregava nenhuma arma além de uma faca de aço. Sua bolsa continha selos de suprimento frescos, formulários de devolução em branco e ordens para recuperar cada peça do conjunto de patrulha real. Ele também usava luvas recém-emitidas. Willis sentiu o rastro vermelho antes que ele as removesse. O prisioneiro esperava a punição. Evander o interrogou na manhã seguinte dentro do antigo escritório de pedágio. Um escriba neutro da aldeia registrou cada resposta. O homem chamava-se Jory Pell. Ele trabalhava como atendente de suprimentos há 4 anos. Ele admitiu fugir do acampamento de inspeção após o rei reagir ao arnês. Merrick ordenou que ambos os atendentes recuperassem a tira desaparecida antes que alguém a testasse. Jory insistiu que não sabia que o óleo poderia causar danos graves. Minha cabeça dói há semanas, confessou ele. Pensei que fossem as contas de inverno. Willa sentou-se em frente a ele. Seus ombros permaneceram eretos e uma mão continuou abrindo contra o joelho. Ela explicou que as luvas poderiam estar afetando-o. Então, ela ofereceu um pano de resfriamento simples e uma contagem de respiração. Jory olhou para Ander. Por que ela me ajudaria? A resposta do rei permaneceu silenciosa. Porque ela não confunde responsabilidade com crueldade. Willa olhou para ele. Ele havia entendido mais do que seu método de tratamento. Jory aceitou o pano. Em minutos, suas mãos se estabilizaram o suficiente para continuar. Merrick usava rastro vermelho para amolecer couro velho e disfarçar rachaduras. Os atendentes coletavam devoluções danificadas antes que os trabalhadores da estrada pudessem reclamar. Jory acreditava que a prática era desonesta,
mas inofensiva. O colapso do rei mudou as ordens. Destruir evidências tornou-se mais importante do que recuperar custos. Jory identificou um depósito privado perto da Estrada Leste. Ele concordou em testemunhar em troca de consideração justa, não imunidade. Evander prometeu não tortura nem execução secreta. Um tribunal neutro decidiria seu papel. O prisioneiro parecia surpreso com a promessa. Lord Solvin nos disse que o rei mataria todos ligados ao arnês. O rosto de Evander endureceu. Lord Solvin precisava de homens assustados. O medo mantinha o esquema funcionando quase tão bem quanto o dinheiro. Após o interrogatório, Willa limpou as luvas de Jory em uma mesa externa. Evander juntou-se a ela como o lobo negro, usando seu nariz para confirmar o cheiro. Após a lavagem, ela encheu a bacia com água morna simples. Ele colocou uma pata ao lado dela. São luvas de evidência, lembrou-lhe Willa. A pata moveu-se para seu colo. Seus pés não são evidência. Evander baixou a cabeça com grande paciência. Willow riu e limpou a chuva de seus dedos. A água ficou cinza, não vermelha. A maior parte do resíduo finalmente deixara seu pelo. Ao levantar a pata, algo no ar mudou. O cheiro agudo de resina não ficava mais entre eles. Com a resina ausente, Evander captou seu cheiro claramente. Linho quente, tempo, chuva, a leve doçura de uma ômega que nunca escondeu a bondade, apenas seu custo. Seu lobo levantou-se dentro dele com completa certeza. CEO, a palavra atingiu mais forte do que o toxina jamais fizera. Ander congelou com uma pata molhada erguida sobre a bacia. O próprio lobo de Willa se agitou em resposta. Estava cansado de carregar muita agitação emprestada, mas virou-se para ele com interesse silencioso. Ela sentiu calor se espalhar sob suas costelas. O impulso não era um comando. Era um desejo de se aproximar e ficar lá. Will culpou o vapor. O rei baixou a pata. Então pegou o balde de água e o levou para a porta. Ele o trouxe de volta. Will o observou. Evander levou o mesmo balde para fora novamente. Osric chegou quando o rei retornou com ele pela terceira vez. O Beta sentiu o ar limpo, olhou para Willa e entendeu. Ele abriu o registro de recuperação. Não escreva nada, advertiu Evander. Osric escreveu de qualquer maneira. Sua Majestade descobriu um fato importante e moveu um balde 4 vezes. 3, corrigiu o rei. Will apontou para a porta. Está lá fora de novo. Evander o recuperou pela 4ª vez. Seal, seu lobo repetiu com profunda satisfação. O rei não disse nada a Willa. Ela havia exigido escolha. Ele não colocaria o destino entre eles antes que ela pudesse examinar seus próprios sentimentos. Sua polidez repentina e extrema a confundiu pelo resto do dia. Ele pediu permissão para colocar lenha no fogão. Ele perguntou se podia mover uma cadeira. Ele perguntou antes de passar o sal para ela. O óleo vermelho danificou suas maneiras. Will finalmente se perguntou. Evander alegou que estava praticando o cuidado. Você perguntou se a mesa consentiu antes de movê-la? Evander olhou para a mesa. Ela sobreviveu mal a mim. Ela não podia argumentar com isso. A cabana foi invadida enquanto eles revisitavam o armazém. Willa encontrou a janela dos fundos aberta. Sua trava de madeira estava em 2 pedaços no chão. Os guardas distantes seguiram um falso sinal de fumaça em direção à estrada por 11 minutos. Nada óbvio foi levado. Isso tornou o dano pior. Osric verificou a caixa de amostras seladas primeiro. Cada marca de cera permaneceu intacta. Todas as 3 amostras verdadeiras estavam presentes. Willa procurou em suas prateleiras sem tocá-las. Um novo jarro estava atrás do tomilho seco. Usava a faixa vermelha simples, usada pelo armazém real local. Sua cabana nunca havia recebido mercadorias através dessa loja. Dentro, esperava resina escura e pegajosa. Merrick anunciou sua acusação antes do pôr do sol. Ele enviou avisos ao ancião da aldeia e aos capitães da estrada. De acordo com sua preocupação, Willa poderia ter aplicado Redwick no rei, e então oferecido tratamento para ganhar favor real. A acusação era feia porque usava pedaços de verdade. Ela havia tratado um Vender. Ela possuía um dom incomum. Resina havia sido encontrada em seu armário particular. Vários aldeões que confiavam em Willa ainda se afastavam de sua porta.
Outros se perguntavam se tomar emprestado agitação significava que ela também poderia criá-la. A viúva Brindle respondeu sentando-se no degrau de Willa com sua cesta de roupa e encarando todos que passavam. Eu a conheço desde os 12 anos. Ela não pode esconder uma torta de aniversário por 6 horas. Ela não escondeu um envenenamento real. A defesa foi gentil e não inteiramente lisonjeira. Evander quis revelar sua localização e denunciar Merrick imediatamente. Will o impediu. Se você me declarar inocente porque gosta de mim, ele ganha metade da discussão. Sua atenção dourada permaneceu nela. Eu gosto de você mais do que o suficiente. As palavras entraram na sala silenciosamente. O pulso de Willa mudou. Evander não continuou. Não era o momento de usar afeto como escudo. Ela solicitou um oficial de aldeia independente. O homem registrou a trava quebrada, o jarro não registrado e todos os selos na caixa de amostra intocada de Osri. Willa fechou voluntariamente seu armário de ervas até que os testes terminassem. Ele quer te assustar para aceitar a oferta da casa, Ander percebeu. Então ele compreendeu mal minha relação com uma boa moradia. Uma telha caiu do lado de fora e se estilhaçou. Willow olhou para cima. Minha relação é complicada. Até Ander riu. O pano vermelho da primeira noite ofereceu uma resposta simples. Willa não precisava de seu dom para mostrar a diferença entre os olhos. Ela precisava de linho branco, 3 pedaços de couro velhos, água quente e testemunhas em pé contra o vento. Eles testaram o método do lado de fora. Uma peça recebeu o verdadeiro cedro bomb de um jarro de curandeiro de aldeia selado. A segunda recebeu uma gota da evidência de Osri. A terceira usou a resina plantada no armário de Willa. Um escriba humano comum segurou cada peça sobre o vapor com pinças de madeira. Nenhum lobisomem ficou perto o suficiente para respirar os fumos. O cedro verdadeiro permaneceu dourado pálido. Seu cheiro permaneceu quente e amadeirado. Ambas as amostras de rastro vermelho produziram anéis enferrujados no linho abaixo. Fumaça picante enrolou-se em suas superfícies. O escriba afastou-se rapidamente. Os resultados do arnês de patrulha, do estoque do armazém e do jarro plantado combinaram. A janela quebrada mostrou a entrada. O registro de suprimentos de Willa mostrou que ela nunca recebeu um jarro de resina selado. A caixa de Osri provou que nenhuma amostra de evidência havia desaparecido. O teste ainda não identificou a pessoa que a plantou. Provou que a acusação de Merrick se baseava em um objeto colocado durante uma invasão. Unwin observou de além da cerca. Após o último pano esfriar, ela se aproximou de Willa. Eu guardei as páginas antigas, sussurrou a jovem escriturária. Ela as havia escondido sob uma tábua solta no depósito privado. O oficial de Merrick ordenou que eu as queimasse, mas o medo me fez esconder as páginas em vez disso. Willa não a elogiou como se a coragem apagasse o medo. Você as mostrará a um gravador neutro? Unwin olhou para Ander. O rei permaneceu perto da porta da cabana, dando espaço a ambas as mulheres. Ele me fará falar diante de todos? Não, respondeu Willa. Você decide o que pode dizer. Nós preparamos os fatos primeiro. Unwin concordou em levá-los ao depósito na noite seguinte. Evander contou a Willa sobre o vínculo de Seal antes que fossem. Ele escolheu a hora após o jantar, quando nenhum oficial ocupava a sala e nenhuma crise exigia uma resposta. A chuva havia terminado. Grilos encheram a escuridão além da janela aberta. Willow estava consertando a tira de seu avental. O rei sentou-se em frente a ela no chão. Ele não confiava mais nas cadeiras. Meu lobo reconheceu algo depois que a resina se dissipou, começou ele. Ela largou a agulha. Seu cheiro carregava cedro e a borda limpa de inverno que ela havia notado sob o pelo negro. Seu próprio lobo levantou sua cabeça cansada. Um cio, Will respirou. Evander assentiu uma vez. Ele não se aproximou. Ele explicou que seus sentidos haviam clareado antes dos dela. Ele acreditava que o vínculo era real, mas a crença não lhe dava direitos sobre sua casa, corpo, trabalho ou futuro. Esta não é uma ordem de casamento, continuou ele. Não é uma nomeação de Luna. Você pode recusar todas as partes dela. Will escutou a atração silenciosa sob suas costelas.
Seu lobo vinha se movendo em direção a ele há dias. Ela havia confundido o sentimento com alívio, atração e preocupação. Talvez fossem todos os quatro. Sinto algo, admitiu ela. Veio lentamente. A esperança mudou seu rosto antes que o controle real o cobrisse. Lento é aceitável. Seu lobo produziu um ronronar baixo sob a declaração. Will levantou uma sobrancelha. Seu outro eu discorda. Evander admitiu que seu lobo havia escolhido um segundo travesseiro para a janela. Willa apontou que sua janela não possuía um primeiro travesseiro. Ele está planejando melhorias. Ela sorriu apesar do peso da conversa. Willa disse-lhe que o instinto poderia explicar por que ela queria estar perto dele. Não podia decidir o que aconteceria a seguir. Ela se recusou a se tornar o prêmio após seu envenenamento. Evander pediu para cortejá-la como um homem que devia tratamentos de 4 patas. 5. Você exigiu outro após o burro. Evander aceitou a correção. Ele pediu sua mão. Willa a colocou na dele. Seus dedos fecharam com calor paciente. O puxão de cio se estabeleceu, presente, mas não controlador. Seus olhos se encontraram. Evander inclinou-se lentamente, o suficiente para ela detê-lo. Willa não o fez. A porta da cabana abriu. Osri estava lá fora com 2 guardas e uma expressão apologética. O depósito privado está movendo mercadorias esta noite, relatou ele. Além disso, algo está queimando. Willa sentiu fumaça. Atrás dela, a panela de sopa ferveu até secar. Evander fechou os olhos. A sopa, ela percebeu. O armazém, corrigiu Osri. Ambos exigiam atenção imediata. O quase beijo teria que sobreviver a eles. O depósito privado ficava ao lado de uma estrada de pedágio abandonada. Quando chegaram lá, luz laranja movia-se atrás das persianas. Uma carroça coberta esperava na porta dos fundos. 2 cavalos puxavam contra seus cabrestos, enquanto fumaça subia acima do telhado. Anwin guiou Willa para uma entrada lateral. Os papéis estão debaixo do chão no pequeno escritório. Evander agarrou a manga de Willa antes que ela entrasse. Evander a advertiu que o edifício continha rastro vermelho. Willa notou que as chamas não haviam alcançado o escritório. Pode. Seu medo tinha razão por trás. Resina aquecida encheria o quintal com fumaça capaz de agitar todos os lobisomens presentes. Will verificou o vento. Ele se movia da parede traseira em direção à estrada vazia. Anwin e eu entramos pelo escritório lateral. Minutos. Você afasta as pessoas e para a carroça. Evander detestou a divisão. Willa detestava deixar provas a arder. Discutiram e estabeleceram limites. Osrich entraria com ambas as mulheres. Um guarda humano vigiaria o vento. Um único aviso significaria retirada imediata. Willa lembrou o rei que aquilo era uma parceria. Evander queixou-se que ainda envolvia mais restrições do que beijos. O teu timing precisa de tratamento, disse ela. Evander esgueirou-se para trás do carroção antes que ela pudesse ver o seu sorriso. O lobo negro emergiu com uma explosão de poder. Aterrou entre os cavalos e o armazém, e com uma só dentada, partiu a corda que os prendia. Os animais correram em direção à estrada aberta. Um guarda seguiu-os para os apanhar a uma distância segura. Willa entrou no escritório lateral com Anwen e Osri. A fumaça pressionava o teto. O quarto cheirava a tinta velha, madeira queimada e resina afiada do armazém maior. Anwen ajoelhou-se ao lado de uma secretária. Os seus dedos encontraram a tábua solta. Por baixo, jazia um maço dobrado, embrulhado em tecido encerado. O primeiro aviso veio de fora. O vento mudou. Osrich pegou no maço. Os 3 viraram-se para a porta. Uma viga em chamas caiu sobre a passagem. Willa agarrou uma cadeira de madeira e empurrou-a contra a viga. Osrich usou as pernas da cadeira como alavanca. Levantam a madeira o suficiente para Anwen se rastejar por baixo. Willa seguiu-a. Obeta veio por último, trazendo a cadeira porque se recusava a deixar o fogo vencer propriedade real sem um inventário. Lá fora, os trabalhadores tropeçavam pela entrada traseira. Vários estavam a carregar barris quando o incêndio começou. Os seus olhos brilhavam de agitação. Willa sentiu o mal-estar a invadir o pátio de todas as direções.
O seu dom estendeu-se instintivamente a ele. O lobo de Evander bloqueou o seu caminho. O seu olhar dourado continha um aviso claro. Ela tinha ensinado a eles outro método. Willa amarrou um pano molhado ao nariz e subiu para um carroção vazio. Humanos e ômegas, vão contra o vento, chamou. Formas de lobo, fiquem em pares. Pano molhado em todas as caras. Ninguém carrega barris quentes. Rolem apenas os frios. Um guarda começou a explicar que conseguia dar conta sozinho. Então trata de ti até a linha de água, ordenou Willow. Ele obedeceu. O lobo negro arrastou uma porta caída para longe da entrada traseira. 2 trabalhadores do armazém escaparam por baixo do seu ombro. Nenhum sabia que se apoiavam no seu rei. Na parede norte, 3 barris de Red Wake, resina vermelha de despertar, estavam perto das chamas crescentes. Evander agarrou o primeiro pelo seu berço de corda e puxou-o para o pátio. Guardas rolaram o segundo para a lama molhada. O terceiro soltou-se. Rolou pela rampa de carga em direção a Willa. O rei virou-se, mas uma viga em chamas prendeu uma pata traseira. Willa não esperou por resgate. Levantou a porta larga do escritório que Osric tinha arrastado para fora. A madeira era pesada o suficiente para lhe fazer gritar os ombros. Baixou uma extremidade contra a rampa. O barril bateu nela, mudou de direção e rolou para o fosso de drenagem. A lama cobriu metade da madeira. O barril parou sem se partir. Evander libertou a pata. Cruzou o pátio em 3 passadas. Willow teve tempo de dizer, estou bem. O lobo cheirou o seu cabelo, ombros, mãos e botas. Inspecionou o mesmo braço esquerdo 2 vezes. Ainda bem. Colocou as 2 patas dianteiras à volta dela e puxou-a contra o seu peito. Todos os trabalhadores do pátio viram aquilo. Osric chegou, carregando o maço de provas e a cadeira resgatada. O investigador de campo de Sua Majestade pode querer lembrar-se das testemunhas. O lobo apertou o seu aperto. Willow encostou a bochecha ao pelo negro e enfumaçado. Ele lembrou-se delas. Simplesmente não se importa. Um ronco baixo respondeu-lhe. O som não era digno. Era exatamente o que ela precisava. Chuva e linhas de baldes contiveram o incêndio antes do amanhecer. O armazém perdeu uma sala traseira, parte do telhado e todas as alegações razoáveis de danos acidentais. Óleo tinha sido despejado ao longo de 2 paredes interiores. O empregado em fuga deixou um rasgo de casaco num prego perto do ponto de ignição. Combinava com o meio casaco da janela da casa de banho. O maço de Anwen sobreviveu. As páginas originais listavam 40 barris de resina de Red Wake. As páginas de substituição descreviam bálsamo de cedro a quase 5 vezes o preço. Ambos os conjuntos tinham os mesmos números de série. Uma instrução separada ordenava Anwen a reescrever as entradas. O selo de suprimento pessoal do Lord Merrick fechava o seu canto inferior. Nenhum empregado de baixo escalão poderia usar legalmente aquela marca. Osric espalhou os papéis sobre a mesa de Willa ao nascer do sol. A cadeira de escritório resgatada ocupava o canto porque ele insistia que agora era prova. Willa perguntou que crime a cadeira tinha testemunhado. Osric chamou-lhe obstrução. Ela perguntou se a cadeira era responsável. Contra o fogo. Evander sentou-se ao lado da secretária de barris de flores com uma camisa limpa. A fumaça escurecia um lado do seu cabelo. O seu lobo não sofrera queimaduras. Embora uma área perto da pata traseira sentisse dor. Will colocou um pano frio sobre ela. Estás a tratar da mesa, observou ele. Ele estava certo. Em forma humana, o local ferido era o seu tornozelo, não a perna do móvel ao lado. Willa moveu o pano sem comentário. A boca de Evander suavizou-se. Desassossego emprestado, fumaça e falta de sono. As minhas mãos estão apenas a expressar opiniões. Ela verificou o seu tornozelo 2 vezes e aceitou que só precisava de repouso. As provas mostravam agora fraude, perigo, ordens para ocultar bens e uma tentativa de destruir registros. Ainda exigia uma audição justa. Evander não presidiria. Ele convocou o magistrado Ulrich Dane, um juiz sênior fora do escritório de suprimentos real. 2 oficiais locais concordaram em registrar os factos.
O rei testemunharia e reteria apenas a autoridade para suspender a posição de Merrick. Ele pode alegar que construíste o tribunal contra ele, alertou Willa. Então que o alegue perante 3 pessoas que não sou eu. Essa era a resposta certa. Merrick chegou antes que o tribunal o pudesse convocar. Entrou no escritório da aldeia com um advogado, 2 assistentes e uma expressão de decepção paciente. O nobre admitiu que Redl pode ter entrado num carregamento. Ele culpou a etiquetagem descuidada de Anwen e o mau armazenamento por parte dos trabalhadores da estrada. O incêndio, sugeriu ele, veio de empregados assustados a tentar esconder os seus próprios erros. Uma cadeia lamentável de pequenos erros, chamou-lhe ele. Willa estava perto da parede de trás. A frase quase a impressionou. 40 barris, um rei envenenado, registros queimados e um frasco plantado tinham todos se tornado pequenos o suficiente para caberem numa só frase. O magistrado Dine marcou a audiência pública para a manhã seguinte. Até lá, o armazém, as contas e o couro restante ficaram selados. Merrick objetou a presença de Willa como testemunha. O seu dom não pode ser examinado. A sua relação com o rei cria parcialidade. O magistrado concordou com um ponto. O seu dom não seria tratado como prova. A boca de Willa curvou-se. Bom, eu não o trouxe. Ela trouxe pano branco. A expressão paciente de Merrick vacilou. Anwen praticou o seu depoimento naquela noite. Sentou-se à mesa de Willa com ambas as mãos à volta de uma chávena. Cada vez que chegava ao nome de Merrick, a sua voz desaparecia. Willa não lhe disse para ser corajosa. Coragem era uma ordem inútil quando o aluguer, o trabalho e a segurança de alguém dependiam do silêncio. Apenas descreve o que as tuas mãos fizeram, aconselhou ela. Copiaste a primeira página. Recebeste a substituição. Viste o selo. Escondeste o original. Anwen tentou novamente. A sua segunda narrativa foi mais curta e clara. A terceira não continha desculpas. Ander permaneceu do lado de fora em forma de lobo para que o seu estatuto não preenchesse a sala. A sua cauda era visível através da porta aberta. Sempre que Anwen perdia a voz, a cauda batia uma vez no degrau. Ele está a encorajar-me, Anwen quis saber. Willow olhou para a forma negra. Ele pode estar a pedir outra toalha. A sua linguagem é flexível. A cauda bateu 2 vezes. Anwen sorriu, algo que não tinha conseguido fazer o dia todo. Depois de ela sair, Ander transformou-se e entrou, vestindo um robe que Osri tinha colocado atrás do barracão. Willa deu-lhe sopa. Estelote sobreviveu à conversa deles. Evander disse a Willa que ela deveria dormir. Ela retribuiu o conselho. Ele observou que não testemunharia sobre os 40 barris antes do pequeno almoço. Estás a testemunhar sobre te tornares um cliente gigante zangado da casa de banhos. Evander considerou a descrição. A versão oficial pode usar linguagem diferente. Willa sentou-se ao lado dele no chão, os ombros tocando-se. O quase beijo da noite anterior ainda esperava entre eles. Nenhum dos dois se esticou para ele. A audiência de amanhã transformaria cada escolha privada em especulação pública. Evander cobriu a mão dela com a sua. Evander prometeu perguntar novamente quando a audiência terminasse. Willow perguntou-se se ele se referia a um namoro sobre beijos. Willa sentiu o seu lobo mover-se calorosamente debaixo das suas costelas. A tua reforma continua a uma velocidade alarmante. Tenho excelente orientação. Ela encostou a cabeça ao ombro dele. Pela primeira vez, nenhum desassossego emprestado entrou em nenhum deles. O pátio encheu-se antes do amanhecer. Trabalhadores estavam ao lado de aldeões. Guardas da estrada chegaram sem as luvas tratadas. 3 homens do armazém trouxeram mesas de provas cobertas para o centro. Nenhuma prata tocou os fechos, taças ou ferramentas. O tribunal usou ferro, cobre, madeira e cerâmica simples. O magistrado Dine sentou-se sob o alpendre coberto com 2 oficiais neutros. Ander tomou um lugar entre as testemunhas, não no banco elevado. Merrick notou aquele arranjo. Ele também notou o cesto de pano branco de Willa. O nobre parecia menos paciente. A audiência começou com registros do carregamento real. Osrich explicou o assunto sem enterrar ninguém em linguagem de contabilidade. A coroa pagou por couro novo
e bálsamo de cedro seguro. Os trabalhadores da estrada receberam couro velho amolecido com Red Wake. A diferença de custo foi para outro lado. O advogado de Merrick chamou a isto uma suposição. O magistrado Dane chamou Willa em seguida. Ela atravessou o pátio com o seu vestido castanho mais limpo. O seu sapato prendeu-se na borda de uma pedra de pavimentação. Will recuperou antes de cair. A boca de Merrick curvou-se. Ela sorriu de volta. Então colocou 3 pedaços de couro na mesa de provas. Willa começou com o que não conseguia provar. O seu dom não identificava veneno. Não revelava memórias. Ela só conseguia sentir que o desassossego de Evander se comportava de forma diferente de medo ou dor normais. Portanto, a sua capacidade em vulgar não oferece provas, concluiu o advogado de Merrick. Correto, respondeu Willow. É por isso que trouxe água quente. Uma risada calma percorreu os aldeões. O advogado olhou para 3 bacias, como se a água tivesse violado o procedimento. Will explicou o teste em termos claros. Cada pedaço de couro continha um óleo. O cedro verdadeiro veio de uma loja selada de curandeiros. O arnês de patrulha forneceu a 2ª amostra. O frasco plantado forneceu a 3ª. 2 empregados humanos manusearam o couro com pinças de madeira. Todos os outros ficaram a favor do vento. Pano molhado cobriu cada tigela de cerâmica até o vapor se levantar. A amostra de cedro permaneceu pálida. O pano debaixo do couro de patrulha desenvolveu um círculo enferrujado. A resina plantada produziu a mesma cor e cheiro apimentado. O advogado de Merrick objetou que Willa poderia ter preparado ambas as amostras vermelhas, ela própria. Osric apresentou o registro selado. O fragmento do arnês entrou na sua custódia antes que alguém mencionasse Red Wake. A cera permaneceu intacta até os oficiais neutros a abrirem naquela manhã. O advogado mudou de direção. Questionou o treino de Willa. Ela tinha limpado banhos públicos. Ela lavou roupas. Ela admitiu ter derrubado 2 bacias durante o tratamento do rei. Merrick inclinou-se. Talvez um ômega desajeitado não deva decidir o que aconteceu aos bens reais. O pátio silenciou. Os olhos de Evander ficaram dourados entre as testemunhas. Willa respondeu antes que a sua raiva pudesse explodir. Eu também enfaixei as 2 patas dianteiras de Sua Majestade em espessuras diferentes. Alguém perto dos guardas da estrada bufou. Isso é verdade, continuou Willa. Não alterou a cor deste pano. Os meus cotovelos não podem criar o teu selo. O meu mau equilíbrio não pode reescrever 40 barris. Espalharam-se pelo pátio. Até o magistrado Dane baixou a cabeça por um momento. A cara de Merrick contraiu-se. Willa recolheu os 3 panos e deixou-os na mesa. Ela não precisou de graça perfeita. Precisava de factos que permanecessem verdadeiros depois de ela tropeçar. O magistrado chamou Anwin. A jovem empregada caminhou em direção ao lugar da testemunha com ambas as mãos, ao lado do corpo. O seu medo era visível, tal como a sua decisão de continuar. Ela descreveu o primeiro registro, as páginas de substituição e a ordem para copiar Cedar Bomb sobre Red. Ela não adivinhou por quê. Repetiu apenas o que viu e fez. O advogado de Merrick perguntou por que é que ela escondeu os originais. Porque Lord Svin me disse para os queimar. A sua voz tremeu. Não desapareceu. O maço de tecido encerado abriu-se na mesa. Ambas as versões tinham números de expedição correspondentes. A ordem de substituição ostentava o selo pessoal de Merrick. Ele alegou que um empregado poderia roubar um selo. E quando confrontado diretamente, tu pressionaste-o enquanto eu segurava a página. Essa frase acabou com várias defesas possíveis. Jory Pell seguiu sob guarda. Ela identificou o saco de retorno, as ordens de recuperação e o empregado que escapou pela janela da casa de banho. O mesmo homem tinha iniciado o incêndio no armazém. Os guardas encontraram-no antes do amanhecer, escondido num carroção vazio com 3 selos de suprimento e sem casaco restante. Ele tentara disfarçar-se através da subtração. Não teve sucesso. Jory admitiu a sua própria parte sem pedir inocência. Merrick ordenou-lhe que recuperasse a correia real, assustasse Willa e removesse qualquer couro que carregasse manchas vermelhas. O rei Alpha ameaçou-te antes dessas ordens? Perguntou o magistrado Dine. Não.
Lord Svin disse-nos que ele o faria. O medo tinha sido fornecido com o couro. Osrich apresentou os totais de pagamento. A explicação exigiu menos de 1 minuto. A coroa pagou por novos bens e apósito de cedro. Merrick comprou estoque antigo em vermelho. O dinheiro em falta entrou em contas controladas pelo seu mordomo de família. O advogado do nobre pediu um adiamento. O magistrado negou-o porque a audiência decidiu apenas se as acusações e salvaguardas imediatas eram justificadas. Um tribunal separado determinaria a culpa e a punição. Evander tomou o lugar de testemunha por último. Vestia um casaco escuro sem coroa. Willa nunca o tinha visto parecer mais um rei. Ele descreveu testar o arnês de patrulha em forma de lobo. A chuva aqueceu o óleo contra o seu peito. Em poucos minutos, sons comuns tornaram-se dolorosos. Os guardas cheiravam a ameaças. Ele ordenou-lhes que se afastassem antes que o seu controlo falhasse. O advogado de Merrick tentou culpar um temperamento alfa natural. Tenho temperamento há mais tempo do que Lord Svin tem esse cargo, respondeu Ander. Nunca deixou anéis vermelhos em linho. Outra risada percorreu o pátio. O rei não a desfrutou por muito tempo. Ele falou sobre 3 queixas anteriores de trabalhadores da estrada. Cada uma tinha sido reduzida a mau armazenamento pelo escritório de suprimentos. Evander aceitou que não tinha lido as suas palavras originais. Confiei num resumo porque era conveniente. Admiti que a minha lesão recebeu atenção apenas porque usava uma coroa. As suas dores de cabeça não. Essa falha pertence ao meu governo. Merrick olhou para ele. Ele esperava que o rei protegesse a perfeição real. A admissão removeu o seu último esconderijo. O magistrado O'Daine consultou ambos os oficiais. Eles concordaram que as provas justificavam acusações formais, a continuação da apreensão dos bens e a custódia supervisionada. O magistrado ordenou a Merrick que entregasse o seu selo oficial. O nobre levantou-se. Por um momento, pareceu que ele obedeceria. Então ele correu. A sua carruagem esperava para além do portão do pátio. 2 guardas neutros moveram-se para o interceptar, mas Merrick empurrou um contra o trilho de provas. Evander transformou-se. Pelo negro correu sobre a sua forma humana. Um guarda atirou o roube preparado para o lado, antes que se enrolasse. O lobo gigante atravessou o pátio e alcançou a carruagem primeiro. Sentou-se contra a sua porta. Merrick mudou de direção. Uma pata real pousou na longa cauda do seu casaco. O rei alfa não mordeu, não bateu, não rosnou. Simplesmente manteve o pano preso ao chão. Merrick correu mais 2 passos. O seu casaco não correu nenhum. Ele aterrou de costas à frente de 3 trabalhadores da estrada e de um cesto de toalhas de prova. O lobo negro olhou para ele. Willa aproximou-se através da multidão a rir. Uma resposta medida, notou ela. Evander levantou ligeiramente uma pata. Merrick tentou rastejar para longe. A pata voltou para o casaco. Excelente controlo de pressão, acrescentou Willa. A sua cauda moveu-se uma vez. O magistrado Dane ordenou que o antigo senhor dos suprimentos fosse colocado sob custódia supervisionada. O lobo de Evander continuou sentado na carruagem até que todos os itens de couro questionáveis tivessem sido removidos dela. Ele também inspecionou as almofadas do assento. Uma era mais macia do que a almofada da cabana de Willa. O olhar que ele lhe deu sugeriu uma discussão futura. A audiência não se tornou uma sentença criminal imediata. Evander suspendeu Merrick do trabalho real e congelou os suprimentos e contas disputados. Juízes neutros trataram do julgamento posterior. O processo levou várias semanas. A história não precisava de cada papel. O resultado final foi simples. Merrick perdeu o seu cargo. O tribunal recuperou o dinheiro que ele tinha levado. Pagou por equipamento seguro novo e ajudou os trabalhadores que perderam salários durante a doença do vermelho. Jory e o segundo empregado responderam por intimidação, remoção de provas e fogo. A sua cooperação afetou as penalidades, mas não apagou as suas escolhas. Anwin recebeu proteção antes de voltar ao trabalho. Ela aceitou um cargo no escritório de registros da estrada, onde nenhum fornecedor único controlava os seus relatórios. Evander fez 3 mudanças próprias. As estações de estrada podiam enviar itens danificados diretamente para uma loja neutra. As queixas tinham de incluir as palavras originais do trabalhador.
Nenhum oficial de suprimentos podia fechar um relatório relativo aos seus próprios bens. O anúncio levou 5 minutos. Osrich tinha preparado um discurso de 20 minutos. Mostrei contenção, explicou o rei. O Beta olhou para as páginas abandonadas. O reino talvez nunca compreenda o meu sacrifício. Willa aceitou o pagamento pelos seus dias de investigação. Recusou uma propriedade real, um apartamento no palácio e um título que envolvia a frase Mestre de Conforto de Lobo Restaurador. Osrich confessou que inventou esse título. Willa tinha reconhecido a vingança dentro dele. Também era preciso. Ela aceitou dinheiro suficiente para reparar o telhado da cabana, substituir o barril de chuva e construir um abrigo seguro de tratamento ao ar livre. O seu trabalho permanecia dela. Antes de deixar o pátio, Evander agradeceu-lhe publicamente. Nomeou o que ela tinha feito. Preservou a primeira amostra. Encontrou um teste que qualquer um podia repetir. Ajudou Anwin a falar. Dirigiu a evacuação do armazém. Ele não a chamou de sua companheira perante a multidão. Ele não transformou o trabalho dela numa recompensa romântica. Willa ficou ao lado da mesa de provas enquanto as pessoas aplaudiam. O seu sapato ainda estava preso na mesma pedra irregular. Desta vez, ela passou por cima dela. A cabana parecia demasiado grande quando a investigação terminou. Aquilo era ridículo. Evander tinha passado a maior parte da sua estadia a bater no teto e a bloquear portas. A sua partida deveria ter criado espaço útil. Em vez disso, a almofada vazia parecia abandonada. Will encontrou-o a dobrar a última camisa negra ao lado da secretária de barris de flores. Ela melhorara com as toalhas, mas apenas porque ela proibia os cantos militares. "O palácio espera por mim amanhã", disse ele. Ela verificou a almofada em busca de danos em vez de o olhar. Sobreviveu. "Fico aliviada. O teu lobo tem tentado achatar isto em propriedade real." Evander largou a camisa. "Estou a voltar para o trabalho. Não estou a acabar isto." A calma certeza fê-la virar-se. Ele atravessou a sala sem bater na viga. Só isso provava recuperação. "Willa, posso cortejar-te?" Não havia audiência. Nenhuma coroa pousava na sua cabeça. Ele perguntou como o homem que tinha dormido no chão dela e carregado um balde 4 vezes. Willa perguntou o que o cortejo real poderia envolver. Evander listou visitas, refeições partilhadas, perguntas honestas e reparações realizadas por outra pessoa. Uma adição sábia. As suas mãos pousaram perto da sua cintura sem a tocar. "Pode também envolver beijos, se permitido." Willow deixou-o esperar. Os seus olhos dourados permaneceram firmes, mas o seu lobo ressonou sob o silêncio. Will acusou o seu lobo de tentar influenciar a sua resposta. Evander admitiu que o seu lobo não tinha paciência para o procedimento adequado. "Reparei por volta da 4ª pata." Ela colocou ambas as mãos no peito dele. Nenhum ritmo violento se movia sob as suas palmas. Nenhum desassossego estranho esperava que ela carregasse. O seu coração estava rápido por uma razão inteiramente comum. "Eu não te amo porque precisaste de tratamento", disse Willa. "Amo o homem que me impediu de me magoar. Amo que ele eventualmente tenha aprendido a perguntar." A respiração do rei mudou. "Eu amo a mulher que viu o meu perigo e ainda assim manteve o seu próprio julgamento", respondeu ele. "Não porque me possas acalmar, mas porque me ensinaste que a calma não te deve custar dor." Will ergueu-se nas pontas dos pés. "Podes beijar-me." Evander tocou-lhe o rosto primeiro. O seu polegar moveu-se ao longo da sua bochecha, dando-lhe um último momento para mudar de ideias. Então a sua boca encontrou a dela. O primeiro beijo foi quente e cuidadoso. Trazia chuva, cedro e cada momento inacabado junto ao fogão. Willow agarrou a frente da sua camisa e puxou-o para mais perto. Cauteloso, tornou-se menos cauteloso. O seu braço fechou-se à volta da sua cintura. As suas costas tocaram o armário. Uma colher caiu lá dentro com um forte estrondo metálico. Nenhum dos dois parou. Um profundo ronco entrou no beijo. Willa sorriu contra a sua boca. "Estás a ronronar outra vez?" Evander beijou o canto dos seus lábios. "O armário fez esse barulho. O armário tem excelente discernimento." Ela beijou-o novamente antes que a confiança real se tornasse insuportável. A porta da cabana abriu-se 2 centímetros. A voz de Osrich veio através da fresta.
Devo voltar mais tarde? Will manteve ambos os braços à volta de Ander. Muito mais tarde. O Beta fechou a porta. O seu livro de registros fez um leve arranhão lá fora. Ander suspirou contra o cabelo dela. Ele está a registrar isto. Cobra-lhe por observação profissional. O rei olhou para ela. Já estás a melhorar as finanças reais. Estavam juntos. O laço de companheiros aqueceu a sala, mas não parecia uma corrente. Parecia uma porta aberta que ambos tinham escolhido cruzar. Evander regressou ao palácio na manhã seguinte. 2 noites depois, voltou com um carpinteiro, um novo barril de chuva e nenhum machado. Willa chamou a isto progresso romântico. O seu namoro instalou-se nos espaços entre o trabalho. Algumas noites, ele chegava em forma humana, trazendo o jantar. Outras noites, um lobo negro gigante aparecia na estrada com documentos reais presos com segurança nas costas. A primeira vez que ele trouxe ficheiros para a sua sala de tratamento, Willa apontou para a porta. Sem governo durante o trabalho nos ombros. Evander colocou todas as pastas lá fora. O seu lobo colocou uma pata por cima delas para impedir Osrich de as devolver cedo. O Beta começou a agendar em torno da pata. O novo abrigo de Willa abriu antes da primeira geada. Tinha 2 bancos robustos, um barril de água limpa e armazenamento separado para panos perfumados e não perfumados. Os clientes aprenderam que emprestar desassossego exigia acordo claro e limites rigorosos. Willa já não aceitava elogios por se esgotar. Ela parava quando as suas mãos tremiam e confiava que os clientes voltariam noutro dia. O lobo do rei tornou-se o cliente menos necessário do abrigo. O seu pelo estava limpo. Os seus sentidos estavam normais. 3 curandeiros reais confirmaram que não restava qualquer vestígio de headwake no seu corpo. Ele ainda chegou depois da meia-noite numa noite de outono e acomodou-se na almofada original. A cabana cheirava a fumo de macieira e tomilho seco. O vento esfregava os ramos contra o telhado. Willa já tinha terminado as suas contas e mudado para um vestido de lã macia. Evander pousou uma pata dianteira sobre os seus joelhos. Ela juntou as mãos. Estás completamente curado. A 4ª pata juntou-se à primeira. Os teus ombros não estão feridos. Ele baixou a sua enorme cabeça sobre os seus joelhos. Will coçou atrás de uma orelha negra contra a sua vontade. A pata traseira estendeu-se pelo chão. Essa resposta tornou-se suspeitosamente fiável. O lobo ronronou. Não tens razão para ficar esta noite. Ele transformou-se depois de ela lhe tirar as mãos. A mudança deixou Ander ajoelhado ao lado da almofada num robe negro que ele trouxera para uma vez. O seu cabelo caía sobre a testa. Os seus olhos dourados não continham qualquer rastro de doença. Não fico para tratamento, explicou ele. Willa tocou no cinto do robe. Então por que é que solicitaste uma massagem nos ombros? As suas mãos pousaram à volta dos seus quadris. Evander argumentou que os parceiros deveriam apoiar a saúde duradoura um do outro. Willa chamou a isso uma regra inventada para benefício privado. Podes investigar a fundo. Ela aproximou-se. O suspeito cooperará com a maioria dos procedimentos e com os outros. Evander puxou-a para entre os seus joelhos. Eles podem exigir negociação. Willa beijou-o sob a janela quente. O seu ronronar regressou de imediato. Ela afastou-se apenas o suficiente para falar. Willa avisou-o que sons extra carregavam uma taxa separada. Evander disse-lhe para os adicionar à sua conta. A tua conta está a tornar-se perigosa. O rei beijou-a novamente. Então devo ficar aqui e supervisioná-la. Lá fora, a estrada noturna esperava vazia sob a lua. Lá dentro, Evander esticou-se para trás e empurrou a porta semiaberta. Ele recuperara a sua força, o seu nome e o seu reino. Ele ainda se recusava a deixar a cabana dela.